Olha, você não é dona de casa, você é dona da casa. A sensação que eu tenho, e eu sei que muitas mulheres têm, é que às vezes você faz um negócio, gere isso, apaga um incêndio, trabalha, e quando você vê, acabou o dia. Parece que eu fui vítima das minhas circunstâncias. Você vai ser aquela mãe que só trabalha excelente fora e dentro de casa você quer descansar, não fazer mais nada. Eu sou escrava do meu lar? Não. Domina a tua casa, domina teu lar, domina teus filhos. Quem tem a batuta, quem comanda toda essa orquestra é você. Você tem que comandar. No fundo, eu acabei percebendo que não adiantava só dar conta de tudo. Você precisa ter uma harmonia, uma coerência. Como vocês conduziram isso na prática com os filhos de vocês, para que eles sejam bem formados, mas estejam no mundo, assim, sem ingenuidade? Quando você tá com esse olho, quando você realmente faz a gestão disso, você consegue ver o esforço de um filho. Mas e o maridão? Tem que ajudar na casa ou não tem que ajudar na casa? Porque eu já ouvi os dois discursos aqui. Às vezes um te amo, que depois não se transforma em obras, para a mulher tem um mau sabor. Como que eu resolvi isso? Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast da Brasil Paralelo. E mais uma vez eu tenho a honra de estar com meu amigo amado. Tudo bem, Arthurzito? Você tá lá na Arthur Brenner. Morrison, meu Que elegante saudade amigo. de você. Que saudade desse programa, Sim. desse cenário maravilhoso, dessa nova temporada. O pessoal tá amando. Tá Nos amando, comentários. pudera, né? Nós estamos sempre evoluindo, somos bons pokémons, né? Sempre em evolução. Gostei dessa referência, Lara Brenner. Não sabia que você tinha essa referência nerd. Meu filho, eu sou super Pikachu, Raichu. Eu tinha até o bichinho de pelúcia quando era criança, meu adorava. Deus. Mas Vivendo e aprendendo. é tão engraçado, era de uma época, eu assistia numa época que eu ainda não entendia direito. Então eu só achava legal, assim. Só bonitinho. Só bonitinho. Charles Ar. Meus queridos, e hoje nós estamos aqui com duas pessoas que já há muito tempo a gente queria chamar. Duas lindas que falam sobre assuntos que muito nos interessam, porque envolvem a porta para dentro, envolve a nossa vida cotidiana, envolve a nossa gestão do lar, a gestão da nossa família, como nós conduzimos nosso relacionamento com nossos cônjuges, com nossos pais, com nossos filhos, e elas são peritas em falar sobre isso. Nós vamos falar hoje com Andrea Biselli. Eu até anotei aqui porque o currículo é longo. Ela é advogada e mestra em matrimônio e família pela Universidade de Navarra, casada com o Antônio há 36 anos. Eu estava nascendo e ela já estava se casando com o Antônio. Mãe de 8 filhos e avó de 6 netas. Seja muito bem-vinda, querida. Obrigada, Lara, Arthur. Olha, se vocês estavam esperando a gente há muito tempo, para mim também é uma honra imensa estar aqui, né? Já estou há muito tempo, né, com o Brasil Paralelo, tudo. Então, assim, estar sentada aqui nessa cadeira conversando com vocês também é uma honra enorme. É uma honra toda Vamos nossa. papear. Seja muito bem-vindo. muito grande. Obrigada. E a nora de Andrea Biselli aqui, temos sogra e nora. Olha só. Olha só. Que é a Bombástico. Esther Biselli, Esther Colette Biselli, que é mestra em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, mãe de 4 filhas, todas meninas, casada há 9 anos e empreendedora. Bem-vinda, querida. Obrigada, uma honra estar aqui com vocês também. Nossa, é uma honra para nós, viu? É uma alegria muito grande. Nós temos vários amigos em comum e Sim. todo mundo sempre fala, gente, a Andrea e a Esther são uma cara de conversa paralela. O negócio é esse, né, Lara? De nora e sogra. Pois é. Pois é, você sabe que pode dar certo? Então, conta pra gente um pouco que vocês falam a mesma língua. Sim. Você só está na internet por causa da Esther, fiquei sabendo de spoiler aqui antes. E vocês, por incrível que pareça, se adoram, se Pois dão muito é. bem. Conta pra gente um pouquinho desse relacionamento. Olha, isso é verdade, né? Quer dizer, eu conheci a Esther, tinha 17 anos, né? Até. E, bom, a Esther teve essa característica, né? Que ela perdeu a mãe muito jovem. E quando ela conheceu a família, também é muito do meu jeito, né? Eu meio já acolhi imediatamente.
eu quero que depois ela conte, né, como ela me via, porque a gente meio que se conhecia, ela estudava no mesmo colégio do meu filho, né, então eu... Meu filho que hoje é o marido. É o marido, então um pouco que eu já conhecia a história, né, de vida dela, o falecimento da mãe, tudo, eu estava meio assistindo aquilo, nunca ia imaginar que aquela menina um dia ia ser minha nora, né, ou que ia namorar meu filho, porque eles conheceram depois em outro momento. Mas desde o início, né, eu acho que assim, teve esse acolhimento. Eu estou na vida dela e ela na minha desde quando ela tinha 17 anos, né? Então assim, a gente tem alguns marcos, né? Por exemplo, o vestido da formatura do 3º ano médio, fui eu que fui comprar junto com ela. Ah, que legal. A consulta, uma das primeiras, eu acho que não sei se foi a primeira consulta, o ginecologista, não foi com o pai. Foi comigo. Então, acho que a gente foi construindo, né? A nossa relação foi uma construção. Isso você nem namorava ainda? Namorava. Já namoravam, Aí ela teve essa vez, e aí... Chato com o pai, né? Claro. Aí, nessa consulta, até a gente descobriu que esse médico que ela foi, que era o meu, foi o médico que fez o parto da mãe dela quando ela nasceu. Gente, não acredito. Coincidências da vida, né? Como Coincidências assim? da vida. E assim a gente foi. Então, acho que o nosso relacionamento é uma construção, né? De muito tempo. De admiração, respeito, e não é que a gente pensa exatamente igual, que a gente, né, assim, temos assim as nossas diferenças geracionais, claramente, mas eu posso dizer, né, eu considero a Esther minha filha, né, para mim ela já, né, é uma nora-filha, né, que a gente fala. Ela sempre, depois de um tempo, já até presente Dia das Mães ela me dá. Mas é isso. E sobre o Instagram, foi isso, né? Quer dizer, quando ela casou, depois eles foram morar no Rio de Janeiro, e eu sempre estava ali, né? Como a mãe, Esther isso, Esther aquilo e tal. E ela me incentivava, ela falava, mas você tem que ensinar isso que você ensina, ela e as amigas. Eu lembro das amigas falarem para ela, Té, chama a sua sogra para vir aqui no Rio, ou mandavam mensagem para ela, pergunta para sua sogra tal coisa. E com isso, ela foi, eu muito timidamente, porque imagina, não é da minha geração, né? O Instagram e tudo isso. Fui indo, ela sempre me incentivando muito e olha... Desempenhou-se muito, não é que a coisa... É. Mas a assinatura inicial foi dela. Incrível. E como é que é, Esther, da sua perspectiva? Ah, nossa, eu também me considero filha. Acho que quando eu conheci a família do Matheus, eu fiquei muito encantada, né? Então, eu acho que quando as pessoas vão conhecendo a Andréa hoje, eu imagino que esse mesmo encanto que eu senti deve despertar isso mesmo, né? Porque, como eu vim de uma família grande também, sou a 7ª filha, mas meus irmãos, mas eu fui bem temporona, né? Então, os meus irmãos, quando eu fui crescendo, já estavam casando, saindo de casa. E aí, quando eu conheci o Matheus, ainda tinha criança na casa. Eu via a última filha, né, a irmãzinha, nascer, a Dorinha. Então, eu vivi aquela alegria, aquele encanto da família. E eu lembro que eu ficava muito encantada mesmo com a ordem da Andréa. E o que eu mais me encantava era que ela fazia tudo muito assim, de um jeito... discreto, silencioso e sempre estável, sabe? Sempre de bom humor. E isso, eu lembro que eu ficava encantada, né? Como minha mãe já tinha falecido, eu não tinha muito uma referência disso na minha casa, né? Aquela coisa da mulher. Meu pai foi pai e mãe maravilhosos e eu agradeço muito. Agora até estou escrevendo um livro só de crônicas sobre ele e eu cada vez mais me sinto privilegiada por ter ele na minha vida, né? Mas quando eu conheci a Andréa, foi assim... foi tipo, nossa, é isso que é, né? A presença de uma mãe que ama, né? Assim, uma mãe que tá ali atenta, com amor, com o serviço e tal. E aí eu fiquei assim, nossa, é isso que eu quero. Daí eu lembro que quando eu falava da Andréa na minha família, as minhas irmãs ficavam, ai, mas você só fala da Andréa, o que aconteceu? Mas o que acontece? E aí, aos poucos, cada vez que cada pessoa que eu falava da Andréa ia conhecendo a Andréa, ela, tá, entendi. Entendi. Eu vou te ajudar a falar, pode deixar, vou fazer coro. Mas é porque vocês falam de organização da casa, de um jeito e da muito própria único, vida, né? E eu queria até perguntar para vocês duas, posso começar com você, Esther? Claro. Já que você que trouxe a sua sogra para o Instagram,
Vocês descobriram esse nicho juntos? Já estava presente na vida de vocês? Vocês já falavam de organização de algum jeito? Ou já, sei lá, dava palestra sobre isso? Se interessavam sobre esse assunto? Como é que surgiu? Deixa-me só dar uma contextualizada aqui, porque vai que tem algum desavisado que não conhece as meninas. Pessoal, é porque é o seguinte, a Andréa e a Esther falam sobre organização de casa, mas não é uma coisa meramente material. Não é assim, ó, como organizar sua despensa, Como dobrar toalhas corretamente. Tem isso também. Claro. Mas isso, Faz parte. evidentemente, quando você começa a segui-las, é uma manifestação exterior de uma ordem interior. Então, elas falam muito sobre ordem interior e ordem exterior. Acho que é isso que é o grande fascínio, né? Só para dar uma contextualizada. Mas Exato. E aí? Bom, na época que eu comecei a falar mais sobre isso, eu estava trabalhando no escritório de advocacia, o Matos Filho, aqui perto. E as meninas da minha geração, que também estavam morando sozinha ou recém-casadas, tinham muita necessidade de aprender a gerenciar a casa, porque não tinham, as mães não falavam mais sobre isso, não tinha curso sobre isso. E aos poucos, depois que eu casei, eu fui tentando pegar toda a experiência que eu tinha, uma parte com as minhas irmãs, que também são nutricionistas e organizavam a parte da alimentação muito bem. A Andréa, que foi sempre o meu exemplo maior, assim, né, de gerenciar a casa desse jeito que eu comentei. E aí eu comecei a falar para as minhas amigas o que eu estava fazendo para conseguir continuar trabalhando nesse escritório, que era super puxado, casada e depois os filhos vindo. Dá conta disso. Com TDAH. Com TDAH. E aí, a Andréa, eu lembro que eu a via fazendo as coisas com essa naturalidade, ela tinha já muita experiência, né? E com certeza isso foi entrando muito nela. E eu precisava muito pensar. Sabe quando você começa a dirigir, você precisa primeiro pensar em qual marcha você vai colocar e tal? Então eu precisei esquematizar, sistematizar muito as coisas para conseguir dominar a casa e continuar fazendo as coisas que eu queria fazer fora. E eu queria tentar que fosse o mais eficiente possível, porque o meu marido valorizava muito isso. Eu valorizava, eu preciso disso, porque por causa do déficit de atenção, eu preciso muito da ordem espacial, assim, me ajuda. Eu sou outra pessoa, com ordem ou sem ordem. E daí eu fui criando uns esqueminhas, criando planilhas, criando documentos, coisas que iam, métodos mesmo, para conseguir implementar as coisas desse jeito, pensando e depois fazendo, pensando e depois fazendo. E eu sempre comentava sobre isso com as amigas. Acabou que eu fui conhecer a Sâmia também no Rio. E aí a Sâmia me convidou para falar no curso dela de administração do lar. Aí eu fiz um módulo lá e como eu falei muito da Andréa nesse curso, falei muito. Eu participei. Traz ela, deixa ela ser professora aqui também. Exato, é sempre meio assim, eu vou falando, daí eu falo, mas você quer saber mais? Vai lá falar. Daí Tem depois... o curso da minha sogra. Arrasta pra cima. Daí enfim, a gente fez uns eventos, né, A gente fez em um parceria evento no com Rio, lá, que foi muito bom aquele Esse evento foi né? a primeira coisa assim mais que materializou. Depois teve um em São Paulo também. E aí eu, depois de 10 anos trabalhando no Matos Filho, nesse esquema de tentar fazer tudo e tal, eu resolvi fazer uma transição de carreira. E o primeiro passo mais óbvio era transformar aquilo que eu já fazia com as amigas, os documentos que eu mandava, as coisas, num curso, né? Então, mas não era só da casa, né? Era um pouco de todas as dimensões, mas também tinha a parte da casa. E como meu público veio muito primeiro, né, do curso da Sâmia, o pessoal estava muito interessado e tal. Foi a primeira coisa que eu fiz, assim, saí do escritório, a primeira coisa que eu fiz foi criar esse produto, né? Aí depois eu fui indo para o caminho, para a direção que eu mais queria, que era mais de filosofia, de estudo mais do ser humano, dessa ordem interior, da natureza humana. Mas o tema da casa sempre é pedido, sempre, enfim. E eu lembro que em tudo que eu ia fazendo, ia chamando a Andréa no curso, né? Chamei a Andréa também. Ia mostrando, enquanto ela não tinha Instagram, eu já filmava ela. Falei, gente, olha só. E cada vez que eu mostrava a minha sogra... Ela era tipo a minha empresária. As pessoas ficavam muito impressionadas. A gente, né? isso. Ficavam muito impressionadas que ela tem 8 filhos e estava super bem e tudo e tal. E daí aí começou, né? Daí a Andréa, por esse mesmo caminho,
foi falando da casa, mas nunca foi uma coisa que eu pensei antes, assim, olha, eu vou falar sobre isso. Foi uma coisa natural, que eu já falava e aí foi se transformando aos poucos num caminho, né? Que vai se fazendo, caminhante Que legal. no caminhar, É né? porque o Instagram, ele dá publicidade, no fundo, para uma coisa que a gente vive, né? Eu comecei assim, elas me incentivaram e eu lembro que esse curso no Rio foi praticamente a minha primeira experiência, vamos dizer assim, de palco. Era um palco pequeno, foi a primeira vez que eu subi no palco, peguei o microfone e eu me assustei comigo mesma. Eu realmente dou conta disso aqui. Eu me assustei, de verdade, porque assim, eu peguei o microfone e eu vi uma outra Andréa que eu não conhecia em cima do palco. E eu lembro, porque meu filho, o marido da Esther, ele, naquela época, acho que ele faz isso até hoje, mas enfim, naquela época eu lembro de ver algumas coisas, ele assim, trabalha numa empresa grande, né, então ele falando com muita gente e tal, e eu vi alguns takes dele e eu falava assim, Matheus, mas assim, você não é muito assim, e o que acontece? Melancólico. Né? Ele é um Parecia melancólico. O que colérico. acontece quando você sobe no palco? Você descobriu na prática, Aí né? ele falou assim, eu não sei, mãe, mas quando eu pego quando eu pego o microfone, eu me transformo. Fiquei com essa informação. Aí um dia eu peguei o microfone. E se Aí transformou? eu lembro de eu falar assim, filho, eu sei exatamente o que acontece com você. Quando eu pego o microfone, Ligada lá. não é que eu sou outra pessoa, aquilo aflora em mim, eu consigo passar para as pessoas o que eu quero, mas a coisa veio muito lentamente. Eu nunca paguei nada do meu Instagram, nunca nada. Então quem tiver a curiosidade de ver a minha, sabe, a transformação assim que foi, né? Até a minha, vamos dizer assim, eu e a câmera. Né? Peraí que eu vou pedir pro pessoal da produção um microfone aqui. Só me segurar na um mão, Pra subir minutinho. nessa mesa. Dá pra ver claramente, né, como eu fui assim, que eu ia fazendo sozinha, os erros que eu cometi, tudo, mas eu fui indo. E aí, claro, as pessoas foram chegando e o que eu acho que é uma característica, a Esther até pode falar um pouco sobre isso, minha e do meu marido, inclusive, né? Eu acho que por a gente ter sido pais jovens, né? Eu tive o Matheus com 22 anos, né? Casei, já voltei grávida da lua de mel, então assim, eu comecei minha carreira de mãe muito cedo, né? E terminei aos 42, né? Então foram 20 anos, né? E eu acho que também para essa característica de ter filho jovem, eu e ele, nós temos assim uma boa entrada, diria, com pessoas jovens. Eu digo, eu e o Antônio, muitas vezes somos muito amigos dos nossos filhos. A gente é padrinho de casamento dos amigos dos filhos, sabe? Entendi. Coisas meio inusitadas. Então nós temos essa coisa de falar, até porque a gente tem filhos na idade, né? A gente tem essa proximidade. Então começou a chegar muito no meu Instagram essa geração, né? E eu comecei a reparar, né? E assim, uma coisa bem palpável, que é uma geração, vamos dizer assim, que teve como pais 68, né? Quase a minha idade ali. Então, o que aconteceu? O que a Esther falou, foi uma geração... Eu quase já fui parte dessa geração, que foi criada para não estar em casa. Você, minha filha, é criada para ir trabalhar, não depender de marido, trabalhar fora, vai fazer teu curso, não sei o quê, não sei o quê. A casa, olha, bota ali uma funcionária, você vê, não presta atenção nisso, né? Então, assim, eu recebi uma enxurrada de meninas assim, mas não que, assim, elas foram formadas assim, só que é a natureza feminina, gente. É a nossa natureza. Chegar em Quem casa casa querer quer casa. A saber mulher como gosta de cuidar de construir uma- o seu ninho, não adianta. É. Então, quando elas começavam a ver o que eu compartilhava, gente, o meu modo, nada mais... Eu ensinei do toalha. Eu ensinei que a toalha olhando na lombadinha é mais bonita que o contrário. Eu fui ensinando as coisas que eu fazia. A gente tem uns vídeos lá, eu mostrando minha caixa que eu guardo... a fita de uma embalagem, eu guardo bonitinha. Mas por que isso é importante? Vamos tentar trazer para esse pessoal de casa. Por que Exatamente, isso... eu comecei a ver isso, que as pessoas, as meninas, elas começaram a se deparar com o meu conteúdo e era um paradoxo. Então, assim, elas falavam assim... Que incrível, que besteira. Eu acho... Olha,
Olha, assim, eu nunca tive muito... Viralizou assim, né? Eu viralizei assim, né? Eu viralizei com um vídeo de lavanderia feito pela minha filha. Deu um maior bafafá, porque as pessoas falavam que era minha funcionária que estava gravando, e a minha filha falava, fui eu que gravei. Mas, enfim, fechando esse parênteses, o que eu vejo? Essas meninas, elas me externavam muito isso, né? Assim, que, olha, eu não deveria gostar disso. Aliás, eu não sei nada sobre isso de cuidar de casa, mas eu tô amando. Eu quero muito aprender sobre isso. E é isso, né? Quer dizer, a minha mãe nunca me ensinou. Eu não tenho noção do que é uma máquina de lavar roupa. Só que eu quero muito aprender. Agora eu casei, eu estou me preparando, eu quero criar minha família. Então, eu brinco que a menina dos olhos do meu Instagram, eu acolho todo mundo, que eu sou uma mãe, não adianta. Mas a menina dos olhos são as noivas, as que estão para casar, as recém-casadas, porque essas meninas estão sedentas de uma referência, de alguém que, primeiro, desmistifique, e outra coisa, é o que você falou. Está entrando nessa fase nova. Que mostre uma também. vida real, Sim, porque eu sempre falo assim, eu tenho curso já, né, de cozinha, eu estou indo agora, vou fazer o de lavanderia e tal, mas, gente, eu não estou aqui te vendendo, eu não sou a maga das manchas, eu não sei tudo sobre isso, eu sei gerir uma casa real. Entendeu? Eu sei gerir essa casa real. Agora, muito mais importante do que eu ser a mestra da organização é a intenção com que eu faço isso. Né? Eu sou escrava do meu lar? Não. Não. Eu estou fazendo essa gestão porque importa as pessoas que estão lá dentro. Eu sempre falo isso, o marido tem que ter um lugar que ele queira voltar. Né? Voltar para casa tem que ser um lugar que ele queira. Filhos querem levar os amigos, filhos, né? Exato. E outra coisa, querem assim, fugir de casa. É isso. Terminando até essa parte, uma coisa assim, que eu sempre tenho uma historinha, né, Lara? Minha vida é só contadora de história. Eu lembro muito no começo, meus filhos falarem assim, né? Porque assim, para os meus filhos que viviam, né, na minha casa, na organização e tudo, para eles era normal ter a casa organizada, ter as coisas acontecerem desta forma. Mas eles saem, né? Eles vão na casa do outro, vão na casa do amigo. Então, eu lembro que as devolutivas, que eram muito engraçadas. Então, tipo assim, mãe, se você visse a casa de fulano, mãe, se você estivesse lá... Aí eu lembro de uma descrição que eu nunca esqueci. Do lado do sofá, mãe, tinha uma pilha assim de revista. Assim, coisas que, assim, para eles eram assim... Se você fosse lá, mãe, você ia dar um jeito nisso. Eu tive uma pessoa que eu ajudei, que o marido, cada vez que eu ia, no começo eu ia na casa das pessoas, ajudava, isso hoje para mim já está um pouco impossível. E o marido dela me chamava de Andréa Furacão passou aqui, porque cada vez que eu passava, eu agregava mais uma organizaçãozinha ali para ele, sabe? E é isso, é dar sentido a isso, né? Porque se for a ordem pela ordem, se for o estético pelo estético só para... Tirar uma foto. Para tirar foto pro Instagram. Não resolve. Não, né? Então, eu ponho minha vida mesmo. Eu procuro pôr a vida real, porque eu quero que essas meninas possam realmente viver aquilo, né? E tem dia que vai dar certo, tem dia que não vai dar. Mas... Agora, Esther, eu tô tentando me colocar aqui na cabeça da nossa audiência, né, de mulheres, sobretudo mulheres, mas também homens que trabalham, têm os filhos e querem fazer uma boa gestão da casa e tudo mais. Obrigado por lembrar de mim, tá? Claro, meu querido, sempre. Eu sei que você é muito organizado, inclusive, eu sei. Eu vejo pelo jeito como ele monta as nossas planilhas de pergunta. Sim, ele obrigado. tá preocupado com a formatação. Falar, Arthur, ninguém vai ver, só a gente. Eu não boto, sei lá, minhas roupas no guarda-roupa por cores ainda. Mas é porque daqui a pouco você vai fazer o curso da dobrada. Mas e aí, o que eu quero dizer aqui é o seguinte: vocês não vivem uma vida de bolha, né? Muito pelo contrário, as duas têm mestrado, você trabalhava no escritório. Eu trabalho, né? Acho que esquecemos de falar isso no começo. Eu trabalho com gestão patrimonial. Olha só, com gestão patrimonial. Trabalho eu vi que todos os seus os dias. filhos, inclusive, ficavam em escola semi-integral. A vida toda. Então, não é uma família que é assim, a mulher fica em casa trabalhando. Ninguém está denegrindo isso, tá? Só tô falando que não é este podcast, essa conversa, não é só para esta pessoa que vive por conta do lar. É para ela também. Mas também é possível que uma pessoa consiga gerir isso. Porque por que eu tô falando isso, Esther? A sensação que eu tenho, e eu sei que muitas mulheres têm, é que às vezes você faz um negócio, gere isso, apaga um incêndio, trabalha, entrega uma demanda do trabalho, aí cuida do menino, quando uma briga dos meninos, ou então uma birra, e controla uma coisa, e quando você vê, acabou o dia. E você fala, gente,
Não dei conta de quase Parece nada. que eu fui vítima das minhas circunstâncias, sabe? Em vez de ser a pessoa que sabe manejar as circunstâncias. Você acha que essa é uma etapa que a gente tem que vencer primeiro? E como é que a gente faria isso? Como é que você fez isso na sua vida? Então, primeiro, em relação à ordem da casa, eu acho que, na verdade, ela é um reflexo de uma necessidade humana nossa. Então, nós fazemos parte da natureza e a gente vê que na natureza existe ordem. O sol se põe e se levanta todos os dias, a flor tem um momento para brotar, as coisas, a natureza não briga contra o que ela foi feita para ser. E nós somos parte da natureza, somos seres humanos criados também por Deus e a gente tem uma ordem para seguir também. E eu acho que faz parte da nossa natureza ordenar. A gente é mais útil, a gente dá mais fruto, a gente é mais quem a gente nasceu para ser quando a gente está ordenada, por dentro e por fora. Então, como eu falei para vocês, às vezes para uma pessoa que tem déficit de atenção, distração, ela vai experimentar como ela vai funcionar melhor se ela tiver ordem. Mesmo para aquela pessoa que é super artista, super criativa, nossa, não me coloca numa planilha, não, Deus me livre, isso aqui. Tá bom, mas se você vai querendo realizar mais coisas ao longo da vida, vai complicando sua vida, vai nascer um filho, outro filho, vai ser convidada para um podcast, vai começar a empreender, vai começar a fazer um monte de coisas. Se você quer continuar mantendo aquele seu tempo de liberdade de espírito, de criatividade, você vai precisar mais ter ordem para ter tempo para aquilo. Então não adianta você viver numa vida só espontânea, né? Sem ordem, desordenada, para preservar o que está ali, o seu instinto, né? Aquela coisa artística. Mesmo para você desenvolver os seus dons, você vai funcionar melhor com uma certa ordem. Então acho que a ordem, né, tanto do nosso tempo como do espaço, ela nos ajuda a funcionar melhor, nos ajuda a conseguir amar, nos ajuda a conseguir servir melhor os outros. Então, ela é um meio, não é um fim, não é a ordem pela ordem, né, como a gente falou, mas é um meio para que a gente consiga se desenvolver. Então, ela vale um voto de confiança. Tá bom, a gente se morre de preguiça, tá bom, a gente tá cansado, mas experimenta, né, como a Andrea sempre fala. A experiência da ordem... O gosto bom da ordem. É o gosto bom da ordem, Tem né? que provar. Para você ver depois. E acho que para cada circunstância vai ter, claro, né, um padrão, né? Para cada circunstância vai ter uma situação, uma ordem específica ali, né? Uma adaptação. E até no livro que o meu livro, ele nasceu, né, depois desse curso da ordem, porque no fundo eu acabei percebendo que não adiantava só dar conta de tudo, não adiantava só, tá, a ordem tá em casa, tô conseguindo entregar o trabalho, dei check, fiquei um pouco com as minhas filhas, mas no final do dia eu tava esgotada, tava cansada, tava, assim, não realizada. Então não adianta só aprender tudo e fazer tudo. Você precisa ter harmonia, né? Uma harmonia, uma coerência, protegendo as coisas mais importantes para você. Então pode ser que numa fase você tenha que proteger, você vai ter que abrir mão um pouco de uma coisa idealizada aqui para priorizar outra ali. A gente não consegue fazer tudo ao mesmo tempo, tem que começar pequenininho, né? Então tem que começar uma coisa de cada vez. E aí você vai escolher a coisa da vez que é mais importante para focar e depois você vai passar para a próxima e para a próxima. Você vai aprender a dizer não para o que não é tão importante agora. E com isso você vai estar em harmonia com o coração. Não em equilíbrio. Não em equilíbrio. Eu adorei isso do método firme. Fala só um pouquinho para nós, essa harmonia, não equilíbrio. Então, eu tava, justamente na minha vida, eu fui conquistando as coisas e eu dava muito crédito à ordem, né? Não, então com ordem a gente consegue, com ordem a gente consegue. Só que depois começou a ficar mais difícil. Então, quando eu me mudei de um apartamento para uma casa, que já era muito mais difícil de gerenciar, que tinha a parte externa, mais um funcionário que estava me ajudando, então mais pessoas para cuidar, grávida da terceira filha, né? Ainda fazendo aquela mudança, a gente estava conversando sobre isso, como a mudança mexe muito com as nossas estruturas, né? Até terminar todas as caixas e colocar tudo no lugar. E aí eu comecei a ver que não adiantava só fazer esse esqueminha do equilíbrio que a gente estava buscando, que o mais importante é a harmonia. E a harmonia é justamente você focar no mais importante a cada tempo. Então,
você entender qual que é o tempo que você está vivendo e qual que é a prioridade. Então, o que você não pode perder de jeito nenhum. Se você Agora. E aí o resto, ele vai ficar. Não é que você vai jogar tudo no lixo, mas você não vai ficar tão culpada e chateada se você não está fazendo. E tudo bem se. Você abre pequenas concessões, assim, em determinadas áreas ali da vida para poder manter também uma harmonia familiar, para também não virar, sei lá, a maníaca da limpeza, que tem que ter tudo. É porque, desculpa, eu tô pensando numa situação seguinte. Imagina um casal que não tem filhos, então você consegue manter a casa mais em ordem, né? Esteticamente vai ficando mais falando. fácil, mais difícil. Aí nasceu o primeiro filho ali. Pô, já vai chegar numa fase que você vai ver um brinquedo pelo chão, você vai ver uma situação, claro que você vai buscar arrumar sempre, mas você não vai ter o mesmo nível, talvez, de organização que você teria se não tivesse aquela criança. Mas pelo bem da harmonia familiar, você às vezes vai abrir umas certas concessões ali, tudo bem, daqui a pouco eu te arrumo e tal, vai estar naquele... Porque é um ambiente dele brincar e depois a gente... É mais ou menos por aí? Ou tô falando muita besteira? Não, na minha cabeça eu tô pensando nisso. É isso. Assim, você vai... cada ser humano é singular. Então, não tem como você criar uma regra que vai funcionar para todos. Mas você, ao mesmo tempo, não vai jogar toalha, porque você pode estar... igual o Santo Agostinho dizia, né? Se a gente não avança, a gente retrocede. Não tem como a gente ficar parada. Então, a ideia é que você precisa buscar sempre estar melhorando, mas com foco no essencial. Então, o método firme é para trazer um pouco isso. Você vai olhar para todas as áreas da sua vida, sim. Vai ter umas que vão estar menos focadas no momento e outras que vão ser prioridade. Mas se você está sempre buscando melhorar, com esse intuito de querer se desenvolver para os outros, você acaba melhorando em tudo. O problema é que a gente quer melhorar em tudo ao mesmo tempo. É isso. Então a gente quer melhorar no trabalho, na casa, no filho, em tudo ao mesmo tempo e a gente não consegue fazer isso. Então você precisa focar no essencial e andar um passo de cada vez com foco no que é mais importante para o seu tempo. E o método é trimestral, então cada tempo é de 3 meses. Então, na vida de uma mulher ou de um homem também, 3 meses tudo pode mudar, né? Principalmente quem fica grávida, quem se muda, no puerpério, enfim. Então, para cada 3 meses você vai ter um foco, um plano que é focado e sem deixar de olhar para o todo, mas quando você consegue melhorar naquele foco, você se anima. E aí você consegue melhorar tudo, sabe? O corpo vai criando essa memória e aí você acaba se animando para melhorar nas outras coisas também. E aí no próximo trimestre, outro foco. No próximo trimestre, outro foco. Então não adianta você querer aprender tudo de uma vez, né? Então aquela coisa, o excesso de informação prejudica a nossa atenção. E sem atenção a gente não aprende nada, né? Então, a gente precisa ter a presença no tempo que a gente está vivendo primeiro, para escolher qual que vai ser o foco e a ordem entra isso. Então, a ordem não deixa de ser importante, ela é sempre importante, né? Então, para uma pessoa talvez vai ser mais pedagógico ela começar pela ordem material, porque depois ela vai acabar ficando feliz e aquilo vai refletindo numa ordem interior. Para outra, não, ela precisa ser convencida filosoficamente da ordem para depois passar para fora. E isso em todos os âmbitos, né? Então, para ela se convencer que é importante ela cuidar do corpo. Tudo é importante, né, gente? É importante a ordem na casa, é importante o corpo, é importante os relacionamentos, a gente se cuidar também. Então, tudo é importante. É tipo ler livro com marca-texto, você subir o livro inteiro, sabe? O livro é todo importante, não tem muito... Quando a gente fala dessa questão da ordem exterior, André, o que é quando a gente está falando em gestão do lar? Não é só gestão da casa, né? Gestão do lar. O que é isso em termos práticos, tangíveis, assim? Tá. Acordei. O que eu faço? Além de arrumar a minha cama, que eu já sei que é a primeira coisa que eu vi. O que é a gestão do lar? Antes só dela responder, eu preciso, já que estamos falando de ordem, falar que na Brasil Paralelo a gente também tem uma ordem de estudos. Tem. Uma ordem, uma curadoria. Travessia. A travessia, a gente tem certificação, que é a travessia e a travessia da família, né? Que é a certificação pais e filhos. Sim. Além disso, uma ordem de conteúdos, Sim. uma ordem de filmes que nós escolhemos a dedo, né? Então, adorei tem o filmes gancho, ali. Arthur. Gostou? Gostei. Adaptação de milhões.
Isso aqui, ó, a gente tá passando os tweets pra ele. Uma curadoria que só Brasil Paralelo tem pra você. Você não vai ver filme com lacração, filme com problemas, filmes que os seus filhos não possam assistir. Aperte o play sem medo. Aperte o play sem medo. Tá, o QR Code está aparecendo no cantinho aí da tela. Tem vários planos para você assinar, conhecer a Brasil Paralelo. Tem plano, inclusive, de R$10 mensais. E tem plano para quem está assistindo esse podcast agora só aqui no YouTube, plano mensal, que é uma coisa que muita gente comentava com a gente, que eu tenho às vezes cartão de crédito e eu preciso, eu quero assinar, mas vai comprometer todo o limite do meu cartão. Você não tem assinatura mensal? Temos assinatura mensal disponível exclusivamente nesse podcast aqui do Conversa Paralela. Então tem o link que está aparecendo aí na descrição e o QR Code na tela. Assine a BP hoje mesmo. Maravilha. Mas vamos lá, Andréia. A gestão, vamos falar da gestão. Então, eu tenho algumas frases que foram cunhadas ao longo do tempo que eu acho que ajudam muito a entender isso. Uma das primeiras coisas que eu comecei a bater na tecla era assim: olha, você não é dona de casa, você é dona da casa. Eu percebo, né, que existe um trabalho mesmo de resgate desse senhorio, né, da dona da casa, porque é muito diferente ser dona de casa e dona da casa, parece, né, uma coisa pequena, mas não é não. Então, a gestão, porque eu sempre digo isso, você pode não fazer, mas você só consegue ensinar, pedir, delegar, quem sabe, né? Então, primeiro, para você realmente fazer a gestão, você tem que conhecer o que você está gerindo, né? Então, esse resgate, assim, bom, eu não sou visita na minha casa. Olha, eu tenho coisas, assim, para te dar um exemplo, né? Quando eu comecei muito falando de lavanderia, eu tive uma pessoa que me procurou e falou assim: faz 2 anos que eu não entro na minha lavanderia. Eu não sei o que tem lá. E é dentro da própria casa. Tá, acho que ela morava também em uma casa com uma edícula, eu não sei. Tipo assim, eu deleguei a lavanderia e eu não sei. Eu lembro que eu falei para ela: então, esse final de semana, faça uma visita na sua lavanderia e me conta o que você achou lá. Um pouco é assim, resgatar que você é dona disso. E que assim, a forma como você gerir a sua casa vai impactar muito nas pessoas que moram, né? É assim, não, mas é só uma questão material. É muito além do material, né? A forma como você faz essa gestão. Então, primeira coisa, eu recebo muita gente que fala isso: nossa, minha casa tá um caos, eu não sei nem por onde começar. Às vezes eu brinco, e se é mulher, eu falo assim: comece pela sua bolsa. Comece pela sua bolsa, tira o papelzinho de estacionamento, arruma a sua carteira, faz um kitzinho make, e mantenha essa bolsa por uma semana arrumada, tá? Já começa por aí. Quer dizer, a pessoa, ela tem... porque é isso que a Esther falou, esse negócio da gente querer ficar perfeito em tudo. Então, assim, de hoje para amanhã agora, eu te conheci, de hoje para amanhã quero uma cozinha padrão AB. Essa é outra coisa que acontece, né? Por exemplo, o padrão AB, essa história do padrão AB surgiu da minha família, surgiu dos meus filhos. O que é isso, padrão? Padrão AB. Então, o que acontece? Meus filhos estavam lá na minha casa, então, normal, eles tinham um padrão, né? O padrão da minha casa, né? Como as coisas são feitas, como é colocado uma mesa, regras, rotina, porque uma família não... Entendeu? Aqui tem horário para comer, tem várias coisas que acontecem. Uma família não é um quartel-general, mas também não é uma pensão. Só que é uma família, nós temos regras, né, todo mundo senta à mesa, né, o resgate da refeição em família. Bom, tem muita coisa. O que acontece? Nesse mesmo esquema deles saírem para fora, eles, por exemplo, uma vez a gente alugou uma casa, né? Aí a gente alugou uma casa, nós fomos, a casa é muito boa, muito legal, tal. Não é padrão Andréa Biselli. Não é padrão Andréa Biselli, tipo assim, entendeu? E começou essa brincadeira. Não é padrão. Não, no padrão Andréa Biselli, essa toalha aqui estaria não sei o que lá. Né? Não seria, começou a rolar muitas vezes essas comparações. E aí cunhou este termo padrão AB. Né? Então, isso viralizou, né? Então, as meninas falam, me pedem... hoje eu tenho um selo, inclusive, né? Então, quando alguma querida me manda uma foto, fala assim: olha, aqui, minha lavanderia agora tá no padrão AB? Aí eu, tá. Aprovado. Selo, aprovada. E essa história é isso, né? Quer dizer, então,
para você chegar, vamos dizer assim, ter o seu padrão, né? O padrão LB, né? O seu padrão que é o seu, porque isso eu falo, é uma referência, mas cada pessoa, como disse a Esther, tem seus tempos, seus momentos. Agora eu tô com um filho pequeno, talvez eu realmente não vou poder dar toda essa ênfase, mas eu sempre falo, para você que está com filho pequeno, este é o momento de você ser realmente dona da sua casa. Isso, se você vai justamente delegar, você tem que saber o que você está delegando. Exatamente. E você, eu sempre E supervisionar. falo isso para as meninas, vocês são as maestras. Quem tem a batuta, quem comanda toda essa orquestra é você, mesmo que você não faça. Mas você tem que comandar. A funcionária, quem quer que seja que está te ajudando, tem que saber que o comando é seu. O tanto de sabão em pó, qual que é o dia de lavar a roupa. Exato, olha, eu sempre dou o mesmo exemplo, acho que as pessoas até cansam desses exemplos mudar. Mas é um exemplo gráfico. Você chamou a faxineira na sua casa e você fala para ela, olha, então, esse dia que você vem, você faz a faxina na cozinha e na sala. E sai. Ou tipo, mostra, as coisas estão aqui, tá bom? Sai. Que informação você passou? Essa mulher não sabe nada, eu vou fazer do jeito que eu quero, né? Agora, rebobina, começa de novo. Chegou a faxineira e você fala assim, então hoje é a faxina da casa. Olha, então veja bem, aqui é o aspirador, é assim que funciona o aspirador, tá? Então eu prefiro que você aspire. Eu não gosto de vassoura. Eu acho que a vassoura a gente espalha a sujeira. Então eu prefiro que a primeira coisa você aspira. Hoje é o dia da faxina pesada na sala. Então, você está vendo aqui em cima daquela estante, você precisa pôr a escada e limpar em cima. No outro dia, que não é faxina pesada, você não precisa. Então, as coisas que... Então, o pó você tira com este pano. Esse pano é pó. Eu tenho linha de panos na minha lojinha, que é a lojinha Padrão AB. Ah, que e tem um kit de panos, porque os panos são nomeados e bordados com o nome de então, o pano de pano, pano do espelho, eu separo pano por da cor cozinha. lá em casa, mas aí às vezes eu não acho. Então, tipo, aquele ficou velho, eu não acho exato, o pano daquela escrito cor. fogão, o pano escrito geladeira, o pano escrito bancada. Gente, O chão, veja. quero. As funcionárias chegou e falaram assim, então, quando você for limpar o banheiro... Tá escrito é banheiro. Esse pão, esse banheiro. Sabe por quê? Porque ela vai entender e ela não vai achar que você é uma louca, que você tá... essa mulher maníaca. Não, você vai dar razão para isso. Você vai falar, então, porque o pano que você vai limpar, a bacia, em volta da bacia, não pode ser o mesmo que você usa na cozinha. Então, as coisas do banheiro, a bucha que você limpa o banheiro, ela não pode ser a mesma bucha. Eu ensino a dividir as buchas por cor, certo? Então, essas coisas, isso demonstra o quê? Essa mulher sabe. Se eu jogar sujeira por baixo do tapete, ela vai saber. Isso é a dona da casa. E hoje em dia é isso. As pessoas, eu chamo as meninas, né? Porque são todas novas. Elas têm, a mulher, e não são, às vezes, são tão novas. Eu tenho muita gente que chega e fala assim, eu sou casada há 25 anos e agora que eu tô, tipo, aterrissando na minha casa. Então, a gestão é muito mais isso, é você saber, você tem que saber. Eu falo, a gestão é um ISO 9000 que você tem que ter na sua casa. O marido chegou e falou assim, amor, onde que está o... Na segunda gaveta. Exatamente, eu falo, o ISO 9000... Vou ligar para a empregada para perguntar para ela. Você tem que saber guiar, teleguiar as pessoas de longe. Fala assim, então, passaporte, bom, fora, né, assim, a segurança que você passa. Então, passaporte, você vai lá, tem uma pasta escrito Antônio, tá lá, teu passaporte. Entende? São coisas que, assim, e isso é pela ordem, essa gestão? Não. Isso, por exemplo, para os filhos, é uma segurança. Exato. É uma segurança que você passa. Sabe, uma mãe organizada é uma mãe que serve no bom sentido. É aquela mãe, eu gosto sempre desse exemplo, né, porque aconteceu comigo milhões de vezes. Chega o filho assim, en passant, e fala assim, mãe, a semana que vem vai ter o amigo secreto do chocolate. Passou. Aí chega na véspera do amigo secreto, mãe, amanhã nós não compramos. Não, filho, você não me falou? Já comprei, tá aqui a sacolinha. Qual a mensagem que você está passando pro seu filho? Calma. Sou eu aqui, sou sua mãe, tô aqui, já. Não que você é uma escrava, que você fez tudo. Não, as coisas têm ordem e eu tô fazendo. E é isso, por exemplo, a última historinha que eu te conto. Por que eu fiz a pasta de documentos, que é um vídeo também que viralizou muito na minha casa? Por uma história do meu marido. Porque o meu marido disse, quando ele era pequeno uma vez, são 9 filhos, ele é o 7º.
E ele, a professora, não sei, tem uma época da escola que ensina as coisas cívicas. Então, quando você nasce, você vai fazer a sua certidão de nascimento. Então, amanhã todo mundo vai trazer a certidão de nascimento para a escola, cada um vai trazer o seu. E ele passou pela situação de chegar em casa, falar para a mãe. A mãe não sabia. Nem sabia onde está. Não sabia, ele passou muito nervoso. E ele gravou isso. E aí, não só dessa história, tal, eu tive, né, essa ideia, que não foi só minha, mas enfim, né, eu materializei isso de fazer uma pasta para cada filho com nome, colocando um pouco a vida. E eu brinco que quando eles casam, eu fiz isso, a Esther está aqui para provar, tá aqui, ó. Então, aqui tem seu passaporte, seu título de eleitor, a primeira comunhão, a crisma. Que legal. Tudo importante, não um trabalhinho de escola, isso não, mas assim, a sua vida aqui. Só que quando você precisar da certidão de nascimento, é isso, onde está? Vai lá, filho. Você vai ficar orgulhosa de mim, Lara Brenner. Eu tenho essa pasta. Olha só. Muitíssimo bem. Isso aí eu aprendi com a minha mãe. A minha mãe também é Essa coisa organizada. De aprender com a minha mãe, Não, é impressionante, cara. Só que eu nunca parei para pensar. Eu nunca parei para pensar nisso, mas lá em casa eu tenho. Cara, se eu precisar da certidão, aí tá junto. Chave reserva do carro. De batismo, aí tem a caderneta de vacinação, tem tudo lá. Tem o título de eleitor. Exato. Aí no dia da eleição você faz loucura, onde que está meu título de eleitor? Hoje em dia não precisa, mas já precisamos durante um bom tempo. O comprovantezinho, aquele papelzinho o canhotinho. Né, o canhotinho. Então eu digo, essa gestão é como se fosse, sabe aquele olho que está meio por cima e que está gerindo. O olho que tudo vê. E que consegue, sabe? Que é o apoio do marido, que é o apoio dos filhos. Não é que sobra só pra gente. A gente forma filhos assim, né? Quer dizer, a Esther pode dizer aí, né? Mateus, ele vem com um chipzinho. Um drive instalado de fazer as coisas. E não é que... E tem temperamento. Claro que tem um filho que tem mais facilidade, que tem o menos. E para o que tem menos facilidade no temperamento, esse filho, essa coisa da ordem é como se fosse um muro de contenção para ele. Porque essa criança que é mais organizada por temperamento, se ela vive numa casa organizada e com, né, isso é um muro de contenção na vida dela. E outra coisa, tranquilidade, a mãe conhece. Porque quando você está com esse olho, quando você realmente faz a gestão disso, você consegue ver o esforço de um filho que, tipo assim, fez assim com a roupa, enfiou na colmeia. O outro, fleumático, dobra no gabarito a camiseta e guarda. Eu tenho filho fleumático e tenho filho colérico sanguíneo que... E aí os irmãos, mas como, não sei o que, falam... É o que ele dá. Eu sou mãe, eu tô vendo que já colocar dentro da colmeia, gente... Subimos um degrau, porque antes estava jogado em cima da cama. É o devagarzinho, eu trabalho de formiguinha, outro... Por isso que até me lembrei de uma frase que a gente cresce ouvindo e que tá tão errada, né? Mas eu criei os meninos tudo igual, por que não deu certo? Mas como é que cria igual, gente? Eles são tão diferentes. Por isso a gente tem que saber, né? Para essa filha aqui, para esse filho aqui, chegou até aqui, já... Não é que não pode melhorar, mas assim, já é um grande avanço. Agora, o fleumático, eu tenho um filho que chegou um dia e falou para mim nas férias, mãe, eu vou arrumar meu armário. Eu pensei comigo, pra quê? Tá super em ordem. Deixa ele, quer arrumar. Daí ele abriu. Então, é porque agora eu coloquei as camisas assim e tal. Ele chegou lá, porque ele é fleumático, ele gosta, aquilo pra ele fez por cor. Entendeu? Porque pra ele, ele chegou lá no também, top. Mas eu não cheguei. Ele é um personal organizer. Eu subi esse degrau. Mas esse olho não é um olho maníaco, é um olho pensando nas pessoas, né? Pensando que realmente ali você... É a cara, é o lar, né? É fazer o lar acontecer. Você recentemente foi mini cancelada, né, Andréa? Mini cancelada. Por dizer que reinar é servir. Reinar é servir, como porque assim? eu dei uma aula e teve um trechinho que eu falei que a gente era a rainha do lar. E hoje em dia parece que falar isso é... Gente, mas qual a dúvida de que a gente é a rainha? Daí eu falei isso, eu falei Quem vai ser a rainha do lar? A rainha, ela tem esse... Se a gente é rainha, justamente é que as pessoas ouvem um trechinho e, né? As pessoas não ouvem um ponto de opinião. Imaginam, né? Nem ouviu o trecho completo. Eu falei, se a gente é rainha, então vamos ter postura de rainha? E quem é rainha e tem postura de rainha? Rainha usa coroa. Eu falei, gente, então a rainha, ela tem postura no lar, né? E justamente eu puxei para esse lado. Se você é rainha, você também tem que ter tempo para se cuidar. Eu dei um exemplo ali, que eu acho que até aparece, eu falei assim, você não é escrava. Então, você pode fazer isso aqui para mim? Hoje é meu dia de manicure.
hoje não dá, tá? Vamos mudar porque hoje é meu dia de manicure. Ó, manicure? Sim, manicure, me cuido, entendeu? Sou rainha, preciso ter. Então, é nesse contexto, né? Agora, eu sou rainha para ficar lá e venham todos a mim. Não, é assim. Sendo paparicada. A boa rainha é a que serve. É a que serve. O líder Né? é quem serve. O né? líder é quem Inclusive, serve. você falou de filhos, eu queria só aproveitar a pauta e jogar a bola para Esther, vocês. que tá no Que eu na hora vejo do rush. vocês falando muito sobre colocar os filhos também para fazer as tarefas da casa, né? Que os filhos também devem ajudar Opa. com a casa. Como é que foi essa introdução e por que é importante um filho saber organizar a própria cama, arrumar, sei lá, a roupa e guardar os brinquedos quando é pequeno, ou lavar a louça? Então, Pá, tem que isso é fazer, chato, mãe. tem que fazer o passo anterior, que é mostrar para ele onde que guarda. Você quer que ele jogue a roupa suja? Então, mostra. Com o filho, a gente tem que ser assim, ó. Então, filho, a mochila, quando você chega da escola, é aqui, ó, neste gancho. Filho, a roupa suja é aqui. Você dá, né? Porque os filhos não têm bola de cristal e assim, às vezes a organização tá toda na nossa cabeça, só que a gente não põe pra explicar. E aí vai, né, Esther? Mas primeiro... Bom, eu acho assim, por que é importante os filhos se envolverem nisso? Então, a primeira coisa é uma forma da gente exercitar isso de pôr a mão na massa, de viver a casa. Então, se a gente quer estar presente na casa, uma boa forma é ter coisas que a gente faça. Tudo bem, você delega várias coisas, mas tem alguma coisa que você escolhe fazer. Porque isso vai ser uma forma de você ser exemplo. O seu filho vai ver como você faz e o que é fazer bem feito, o que é fazer com amor, o que é fazer sorrindo, vendo você fazendo. E aí você vai também acabar se esbarrando ali em alguma coisa da casa, porque no meio do processo você vai ver como que foi lavada a roupa, como que tá, enfim. Então, você fazer é uma forma de você de servir de exemplo e uma forma de você continuar com o seu pezinho sempre na casa. E aí, como é bom os filhos estarem com a gente, você fazer as coisas da casa e envolvê-los é uma forma deles estarem com você também. Então, é um meio para vocês conviverem juntos. Então, você não vai parar tudo para conviver com seu filho. Você vai vivendo e convivendo, né? Você vai viver junto com... Então, você lavando a louça no domingo, fazendo uma refeição juntos, ele vai ver o seu exemplo de como fazer um trabalho bem feito. Então, isso já é ótimo. Porque senão você vai ser aquela mãe que só trabalha excelente fora e dentro de casa você quer descansar e não fazer mais nada. Seu filho não tá vendo então, fora, né? Seu filho vai aprender você. o que é trabalhar bem feito. Então, as tarefas domésticas são um excelente laboratório para isso, para ver o que é um trabalho bem feito, o que é servir na prática e conviver com os filhos. E outra coisa que eu acho muito importante, principalmente para criança pequena, é que os filhos vão se sentir com a boa autoestima quando eles veem que eles conseguem fazer as coisas, que eles vão vencendo os seus obstáculos, se desafiando e conseguindo. Então, as tarefas de casa são um excelente meio para eles verem que eles conseguem, que eles são independentes. E isso vai gerando mais autoestima, mais segurança. Então, é outro ponto ótimo para envolver as crianças na casa, né? Gerar segurança, servir. E, às vezes, você só elogia os filhos por coisas que eles já nasceram assim. E fazer as tarefas da casa é um meio de elogiar o esforço muito forte, né? Então, uma habilidade fez até nova o fim. Que foi descoberta ali, Exato, né? Então, eu acho que essa convivência e essa colaboração na casa, de todos se sentirem responsáveis, né? Porque não é uma pensão. E também não é escravidão só da mãe. Começar de pequeno, porque às vezes a gente pensa assim, meu filho é adolescente, ele não quer fazer nada. Então, mas é que você começou a pedir para ele agora. E quando ele tinha 5 anos, você nunca pediu para ele te ajudar a colocar a mesa, colocar o garfo, mesmo que fica torto, mais ou menos. Não tem problema. Ter encargos. A minha filhinha Os meus filhos 2 hoje de 20 anos têm encargo. Ela coloca entendeu? os talheres então, na mesa. tem Tudo errado, mas bonitinho. Mas coloca, porque daí ela tem essa memória de que ela faz coisas na casa. Aí o cara tá com 12, 14 anos, ele
não quer, ele quer ficar fechado no quarto dele, com o foninho de ouvido, mas você nunca pediu nada. É. Mas E uma coisa de cada vez. O maridão tá... Também. Maridão, tem que ajudar na casa ou não tem Opa! que ajudar na casa? Com certeza. Inclusive, Eu já ele ouvi tem a os dois área discursos dele. aqui lá na Brenner. Não aqui nesse programa, mas já ouvi Na enfim, vida. da vida no Instagram. E o quê? Que Red não tem que ajudar? Pills. Que o marido ele tem que trabalhar e prover. Ah, O marido é história do provedor, provedor. mas ele Ah, chega em casa, ele só Como é que é isso? Vamos botar É um porque pouco a de casa não é polêmica. dele, Tem que entendeu? É chamar o uma Antônio pensão. Bizelli aqui, viu? Olha. Seu marido lava a louça? Lava toda noite. Toda Olha noite. só, olha Toda só. noite. Você não gosta de máquina de lavar? Não, eu tenho a máquina, mas assim, tipo, só os pratos e copos É, e tal já não, deu. E não, aí tem por as favor. travessas, as panelas, então toma. Aliás, esse momento de noite na nossa casa é um momento prêmio, eu chamo. As melhores conversas nossas, da família, são em torno, ali na cozinha. Terminou, nós temos as duplas lá em casa. Então eu tenho uma dupla que coloca o café da manhã, enquanto uma dupla tira a louça, meu marido e o outro filho meio que lavam e botam na máquina, e eu sou a pessoa que pego as sobras e vou colocando e vou pondo. Você quer brincadeira? Chega de travessa! Porque quando eles pensam que acabou, chega mais um. E neste entorno, quanta conversa boa. Eu E é falo, as tomando pessoas... vinhozinho, Andréia? É tomando vinho. Às vezes, mas você entende que isso é assim, todo mundo da família cooperando. Isso não é a família, sabe? Lembra a família Walton? Aquela, tem um seriado que era a família assim, todo mundo, a família margarina. Isso não é. Claro que tem dia que um fala, não quero, aí o irmão cobra, mas todo mundo se sente parte, mas todo mundo tem que botar a mão na massa. E é natural entende? também o É processo, natural. assim. E eles sabem já, não adianta que a cozinha... Brigaram. Hoje eles sabem, a cozinha vai ficar limpa à noite, porque amanhã o dia começa zerado. Mas você não deixa para funcionar? Eu não deixo. Eu deixo a cozinha gerada. Esse é o meu modo de gestão. Por isso que eu falo que cada um tem. Na minha casa, com 7, 8 pessoas morando, não dá. Numa casa de 2, realmente talvez tudo bem deixar 2 pratinhos e tal, é a sua gestão, mas entende? Mas não tem nada melhor do que você chegar no dia seguinte, Ah, você ver que encontrar a uma pia cozinha em tá ordem. limpa também, já dá. né? É uma coisa isso... que lá em casa também acontece assim. E A Carol não deixa Essa história de colocar a mesa do pia- café da manhã no dia anterior também foi uma coisa Isso eu vi no teu Instagram, isso eu nunca tinha parado pra pensar. Não, isso aí ajuda não rola muito, na ajuda casa. muito. Por exemplo, eu que tenho, eles saem cedo, entende? Ajuda muito. Se não, o que eu vejo que pode acontecer é que ela fala assim, nem vou tomar café da manhã. Agora, se você chega, tá lá seu lugar colocado, tal, já tá tudo ali, só falta tirar a manteiga e o leite da geladeira. Pô, facilitou, né? Nossa, já Vamos começa a sentar e dia no bom comer. humor, né? É mais fácil. E esses exercícios, assim, que parecem... Todas as coisas parecem pequenas, né? Mas aquela coisa... Nenhum incêndio começa grande. Exato. Então, para não virar um incêndio, você vai preservando, né? Preparando o terreno. Sempre nesse sentido, né? E eu acho que uma coisa sobre maridos, homens, que ajuda muito a convidar, assim, para vale a pena você fazer algo na sua casa também, é que você ser uma pessoa só, de uma cara. Então, aquela coerência. Você trabalha com toda excelência no trabalho, trabalha em casa assim também. Você é um só. Porque quando a gente é uma personalidade fora e outra que quer ser só servido dentro, parece que cansa mais mudar de máscara. Você tem aquele desgaste de ter que mudar de máscara. Se você é um só, cansa também, porque você já se esforçou o dia todo, vai ter que continuar se esforçando, mas com o tempo, essa unidade de vida mesmo, que é a harmonia, ela vai se tornando mais natural. Descansa, né? E não tem problema ela ser artificial no começo, No começo. né? Isso é uma coisa que eu Dói aprendi mesmo. sobre o desenvolvimento das virtudes. Mas o sorriso é falso, não. Tem problema. Daqui a pouco não vai ser mais. Porque ele é uma repetição, né? Exato. No livro, uma das frases que o pessoal mais gostou, assim, que eu vi que quando eu compartilhei foi mais assim, que o cansaço de quem ama é diferente do cansaço de quem só cumpre obrigações. Então, com o tempo, assim que nem... Sabe aquele documentário do Senna? Que mostra aquela frase dele que ele tinha que sentir o carro? Sim. Ele fala assim... parece que ele sabia tudo sobre o carro, né? Que ele entrava no carro, ele sentia tudo, sabia que tinha alguma coisa errada. Às vezes os mecânicos lá da O Honda cheiro. falavam assim, não, tá tudo bem. Ele falava, não tá tudo bem. E ele tinha isso de sentir o carro. E isso fazia ele ser o craque, né? O campeão, ele sabia dirigir na chuva, né?
enfim. E a gente, à medida que vai se esforçando por amor, tentando, no começo às vezes não é por amor, né? A gente fica meio confuso, será que eu tô fazendo por amor ou não? Mas se você vai retificando essa intenção, insistindo, eu quero fazer por amor, eu quero fazer por amor, com o tempo você vai virando um craque. Então você sente o que é o melhor para fazer. Você sente se agora é melhor continuar guardando ou ficar com seu marido no sofá um pouco, vendo, sei lá, qualquer coisa. Você vai sentindo onde está o bem. Que isso que é a definição de virtude, né? Você precisa ter uma afetividade, um gosto pelo bem. Mas isso vai surgir depois. Né? Essa coisa de sentir o carro, né? Sentir a bola, o craque, sente. E essa coisa do marido, eu acho que sempre vale a pena lembrar que... eu falei isso hoje cedo, né? Tem uma frase que o Antônio sempre fala, que é do filme do Robin Hood, que a moça tá lá brigando, ela é toda brava, e chegou uma hora que ela precisou pedir um favor para ele, não tinha jeito, ela estava meio encurralada. E ela teve que meio que pisar no orgulho dela e pedir para o cara, entendeu? Só que ela tava assim, difícil. Ela pediu meio assim, sei, um mau jeito, e ele olhou para ela e falou assim, ask nicely. Tipo, me peça com jeito que eu faço. E aí o Antônio pegou essa frase para a vida. Às vezes eu faço, você poderia fazer... Ask nice. E é isso, né? As meninas, principalmente quando tem os filhos pequenos, tudo, elas meio que se revoltam, falam, ele tá sentado e eu aqui, ele passou, ele não viu que tá cheio de louça, né? Muitas vezes eu falo, não viu. Ele não viu. Sabe que ele não viu? Agora, ask nicely. Não chega lá e fala assim, poxa, você não tá vendo? Isso aí, acabou, entendeu? Aí vai lá, amorzinho, por favor, você poderia, tal. Às vezes não vai na primeira, não vai na segunda, mas assim, envolve. Às vezes coloca um checklist na geladeira para ele ver, você não tirou o lixo ainda, né? Vamos lá, vou dar check aqui no lixo, vou tirar o lixo. Eu tô criando uns cronogramas, assim, para as meninas, para ver se, sabe? Mas é isso, né? Quer dizer, envolver o marido tem arte também. Não dá pra, né? Mas para isso, você não pode ser o chefe, o carro, né? Isso precisa conhecer o carro, exato. Engraçado. Mas, André, uma coisa que eu estava pensando aqui, essa rotina de fazer, então, todo dia, mesma coisa, às vezes tem que puxar o marido também para poder ajudar na casa, a questão dos filhos, principalmente pequenos ali, não é um pouco chato, não é cansativo? Não é um pouco monótono? Vou te dar umas dicas do que eu faço, tá? Eu sempre falo que é o trabalho de formiguinha, e é mesmo formiguinha, coisa pequena. Mas, por exemplo, a Esther falou, você tem que escolher alguma coisa, né? Por exemplo, eu escolhi algumas coisas, faço muitas coisas, mas uma coisa que eu não abro mão na minha casa, por exemplo, é guardar a roupa. Então, eu tenho uma pessoa que passa para mim, mas ela deixa tudo lá e às vezes e muitas vezes é cansativo. Por exemplo, ontem mesmo aconteceu comigo, eu cheguei tarde, eu entrei no meu quarto e me deparei com um cesto e a porta do meu quarto tinha 2 lados de roupa pendurada, camisa, né? Eu tenho um filho adulto, marido, usa uma camisa social, quer dizer assim, uma profusão de roupa. O que eu faço quando eu me encaro com isso? Uma das coisas que eu faço, eu ponho o meu foninho, eu pego um podcast, eu pego uma coisa legal, às vezes eu rezo também, né? Mas boto o foninho e vou... Gente, aquilo, primeiro, eu vou guardando, eu falo, é uma ronda, porque eu vou entrar em todos os quartos, em todos os armários, em todas as gavetas, vou guardando aquilo pra mim, né? Eu já tô cuidando das pessoas ali, mas eu tô ali, ouvindo, falar, eu aprendo, ouço coisas de vocês. Ai, que legal. Então, é uma coisa assim, tipo, até, eu falo, são coisas interessantes para a pessoa que às vezes está muito tempo em casa, para ter conversa com o marido. Nossa, sabe que eu ouvi um podcast, a pessoa falou tal coisa? Poxa, você já arrumou um assunto, né? Então, interessante. Não é legal? Minha mulher, além de gerir minha casa inteira, ainda é inteligente, interessante, maravilhosa. Sabe coisas. Sabe que isso me lembrou Arthur Morrison? Lara Brenner. Que ela pode ouvir o Teller. Bom, mas você muito bem, Lara Brenner. Inclusive, eu estou terminando de ouvir um livro maravilhoso, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, da Débora Luciano, chamado Autópsia do Feminismo. Que legal. Fica a é uma dica leitura. De milhões. São 12 horas. Ela parte de uma premissa, que é a mulher está morta. Que é um assunto que é bem pá, né? Mas o objetivo dela é... Isso vai ser meu próximo. Não, você vai adorar, é incrível. Porque uma das coisas que ela fala, e eu tenho certeza de que isso floresce no coração de todas nós que fomos criadas, como fomos criadas, né? Assim? Casar, não vai depender de homem, que é assim,
Né, cuidar da casa, isso é fruto de uma sociedade Patriarcal, misógina, opressora, lá. E mesmo, por exemplo, eu não quero pensar isso, eu não acredito, mas em algum momento essa enraigado. semente Eu também. me fala alguma coisa lá, sabe? E é impressionante como ela faz uma construção Que maravilhosa vai desmistificando. no livro. Porque é nessa hora que ela olha pro marido sentado e tem a ideia, né? Você olha o patriarcado aqui. Exatamente, e ela não nega isso. Inclusive, ela fala uma coisa, ela fala assim, ó, um dos capítulos, a gente estava até falando disso, né, Arthur? Que surpreendeu muitas pessoas, foi assim, ó, abandone o antifeminismo. E ela vai falar assim, Nossa. vamos entender de onde Lado vem a delas. dor das feministas? Que dor é essa? E aí ela vai te mostrando que você também tem. Você também Que eu tem. também tenho, você também tem. Porque é Uma é ponte, uma né? dor referente à natureza feminina em si. É a dor intrínseca à existência da mulher, se nós formos pensar do ponto de vista simbólico, desde a queda. Certo. Sabe? Desde Eva. Nossa, demais. Mas aí ela, mesmo que você seja ateu, você pode trabalhar nisso só do ponto de vista simbólico ou então do ponto de vista eminentemente crédulo, né? É fantástico. Tem tudo a ver com o Esse nosso livro, papo. inclusive, tá no nosso Teller. Tá no nosso Teller, Explica gente. pro pessoal de casa, Lara, porque explica. você tá falando Teller, o pessoal às vezes não também tem tô noção partindo do do que é isso. pressuposto. Onde que tá Esse isso? Esse app Que eu já vou entrar maravilhoso. hoje mesmo. Então tá, é um aplicativo nosso, Teller. Teller. Quanto custou a assinatura mensal? É super barata, 20 Ah, e eu poucos não reais. tô É de uma coisa cabeça. assim, mas vou pedir pro pessoal colocar o QR Code aqui. E são livros, tem também os nossos conversas paralelas Sim. lá, mas sobretudo livros de uma curadoria feita pela própria Brasil Paralelo. Então assim, tudo ali também é aperte o play sem medo, é Tem fantástico. audionovel também, tem, novelas, por exemplo, a encenadas. Revolução dos Bichos Machado do de Orwell. Assis, Nossa, vários. incrível. E aí você volta, vai indo. Exato. Perfeito. Santo Agostinho tem um monte de encíclica, inclusive. Você pode ir acompanhando por capítulos. Então, ali. olha, enquanto você cuida maravilhoso. da casa, faz tanta coisa, como dá pra, né, dá pra você se nutrir, isso. esse livro é quase que tipo uma terapia, né? É uma terapia. Terapia. Você não bem tá só legal. mais guardando roupa, não tá só mais limpando o banheiro, Então, você tá... pessoal de casa, assine agora o Assine, Teller. Tá? assine O QR o Code Teller. está aparecendo Fantástico. na tela, o Gostei link demais. na descrição. Pra você conhecer esse aplicativo de audiolivros da BP. Gente, agora eu quero fazer uma pergunta que foi até, já que a gente estava falando de filhos participando e tal, que foi até uma amiga minha, a Márcia Regina, que mandou, que eu achei muito boa. Ela expande um pouco essa questão da organização, mas eu tenho certeza de que ela é uma preocupação de 100% das mães que estão nos ouvindo. Dos pais também, os preocupados. Que é o seguinte, a gente está falando de ensinar para os meninos essas coisas, de ensinar para os meninos a dobrar a roupa, a perceber a ordem e tudo mais. Só que assim, quando a gente olha para o mundo real, pro mundo, isso é um universo meio que paralelo, assim, porque na verdade as pessoas estão se digladiando com coisas muito mais, as pessoas comuns do dia a dia, né? Não estou dizendo que assim, sei que o lar de vocês é diferente, mas as pessoas estão se digladiando com coisas muito mais simples, do tipo assim, telas na vida dos meus filhos, YouTube, os amiguinhos. Então, querendo ou não, a influência pérfida chega por todos os lados, ensinando não só a desordem, como a falta de hierarquia de valores, por exemplo, e tudo mais. E aí a minha amiga fez uma pergunta muito boa, vou até ler. Ela falou assim, ao mesmo tempo também existe o risco de criar filhos ingênuos, despreparados para o mundo real. Ou então, por exemplo, que não aceitam o mundo real no caos que ele é. Então ele aprende uma casa eminentemente organizada, ele fica insuportável, nunca vai arrumar uma esposa. Ou então a esposa vai ter que fazer o curso da Andréa. Entendeu? Como vocês conduziram isso na prática com os filhos de vocês, para que eles sejam bem formados, mas estejam no mundo, assim, sem ingenuidade, entendeu? Sabendo que o mundo é assim e sabendo lidar. Vocês fiquem à vontade. Tá, bom, as minhas filhas ainda são muito pequenininhas, mas eu penso justamente que... Qual que é a idade delas, Esther? A mais velha tem 6, depois 4, 2 e 5 meses. Oh, meu Deus. Então, eu penso assim, que é como se a gente estivesse ensinando os filhos a nadar. E quando você começa, você não vai jogar eles no oceano, né? Você primeiro coloca numa piscininha monitorada, todo mundo tá ali do perto, que ele alcance, enfim. E depois que ele estiver bom naquilo, ele vai conseguir mergulhar no oceano e se deparar ali com coisas mais perigosas. E acho que colocando também dentro de casa uma bolha, né? Que, querendo ou não, é uma espécie de bolha,
de cuidado e proteção, a gente vai ensinar também, indiretamente, a ver, a que os filhos vejam o que não é bom para eles, né? Então, eles vão, só deles perceberem que existe um contraste entre o que eles vivem em casa e algo que no mundo não é muito bonito, já é meio caminho andado. Então, eles calma aí, isso aqui para mim... Então, se ele sempre ouviu coisa boa, na hora que ele ouvir uma coisa ruim, ele não necessariamente vai saber de onde que está vindo aquilo, mas dentro do coração dele vai estar mais treinado que aquilo não é bom para ele. É como se fosse uma proteção mesmo, mas que é melhor do que ele não ter nada disso, não ter nenhum recurso, nenhuma ferramenta e não saber nadar. E não saber também discernir o que é bom e o que é ruim, porque existe o que é bom e o que é ruim. E aí, para ele saber isso, a gente vai precisar preservar, né? De alguma forma, assim, proteger nesse sentido e com a liberdade ao mesmo tempo, né? Sabendo que os filhos vão fazer suas escolhas, né? Eu sempre fico com esse medo, assim, por dentro. Acho que toda mãe e pai devem sentir assim, será que os meus filhos vão seguir o caminho que eu gostaria para eles, né? Um caminho em direção ao céu, né? Em última instância. Não sei, mas eu não sou eu que... Não depende de mim também. Então, por um lado, me alivia que eu posso fazer tudo o que for, mas eles podem escolher outro caminho. Me alivia que não é minha responsabilidade totalmente, né? Então, eles vão ter a responsabilidade, a liberdade deles, a ajuda de Deus para eles. Mas o que eu tô fazendo não é para eles fazerem o que eu quero que eles façam. É para ter mostrado para eles a opção, para mostrar o bem para eles. Porque se eles não conhecem o bem, como que eles vão poder escolher o bem? Então, eu preciso... A minha consciência me pede para eu mostrar tudo que eu sei que é bom, tudo que eu sei que é verdadeiro, tudo que eu sei que vai elevar a alma deles, porque todo mundo está buscando a eternidade, né? Não importa quem faz coisas erradas, feias, os filmes horríveis, está todo mundo querendo ser feliz. Mas eu sei que ele só vai ser feliz porque ele tem uma alma, né? Perto de Deus. E aí, quando ele se depara assim, com o mundo real, com as outras coisas, ele vai ter essa liberdade de escolher. Eu quero aquilo que eu aprendi, que me leva mais a uma felicidade mais plena, ou eu vou querer essa outra coisa. Se você não ensina o que é bom, ele não vai ter muita escolha. Ele vai ter que se arriscar, apanhar. Talvez ele vai aprender apanhando. Ele pode apanhando. até escolher errado, mas ele vai escolher consciente, Exato. Então. E o que eu estou fazendo colocando todo o meu empenho, né, em transmitir o que eu acho que é bom, tem mais a ver com a minha consciência de ter... eu correspondi ao chamado que Deus me deu, do que no resultado final, se ele vai ou não escolher aquilo. Então isso me dá um certo alívio, assim, eu não estou fazendo para ter um troféu na minha estante, para ter uma coisa para, olha meu filho, meu Deus, não é meu fruto que vai me levar pro céu. Meu filho fala várias línguas. Exato. Ele não é seu troféu, né? E nisso, isso eu também acho que com meu pai eu aprendi muito, ele sempre foi muito pela liberdade, essa liberdade de espírito mesmo, sabe? Mostrando muito pelas convicções dele, pelo exemplo, mas sem forçar, sabe? Sem colocar em mim tênue, né? um certo peso. Ele não colocava as expectativas em mim. Essa pergunta da Márcia, né? Da Márcia. Ela abrindo ela um pouquinho, que eu acho que é a grande dificuldade, né? Em todos os tempos, para os pais, né? Que é educar na liberdade, né? Porque educar justamente, né, tem gente que fala, não, quando ele crescer ele escolhe, mas assim, ele escolhe se você não mostrou, né, então assim, educar é isso, né, mostrar o bem, como a Esther falou, existe o que é bem e o que é mal, e é papel dos pais, né, porque aquele serzinho nasceu ali e ele depende de você, né, se você falar para ele, é bonito comer com a mão, vai comer com a mão, porque você é o exemplo, então mostrar o bem e o mal, isso é tarefa dos pais. E é isso, depois, o grande desafio dos pais é educar na liberdade. Porém, dentro do lar, sim, tem que ser um remanso de paz. Sim, dentro do lar, é o que eu falei, temos as nossas regras, a nossa família, né? Então, o dilema, dou o celular, não dou o celular. Nossa, né? aliás, é o grande dilema. Pergunta. Né? E aí, dou o celular, não dou o celular. Então, assim,
por exemplo, como que eu resolvi isto, né? Qual que é a idade dos seus filhos, André? O mais velho agora vai fazer 36, né? Tem 35 e o menor tem 15. Então, temos 15 aí... é uma idade desafiadora. vai fazer 16 agora, praticamente 16, né? E o que acontece? Então, como que a gente resolveu isso, né? Então, na nossa família, eu comecei a dar celular tal com 12 anos, porque era um momento que eu precisava, que eles já tinham que se deslocar e tal. Isso atrás. Hoje, eu já seguraria mais, tá? É que meus filhos já estão mais velhos. Né? Com 12 anos, há um tempo atrás, o celular ainda não estava. Hoje, eu acho que... Do jeito que é hoje. Do jeito que é hoje. Se eu conseguir segurar até os 13, 14, nossa, mas ele vai ficar fora do mundo. Então, cada família vai achar o seu. E como que você comunica isso para o seu filho, de dizer assim, nossa, mas eu sou todo mundo, né? Não tem aquela frase, mas todo mundo vai, todo mundo tem. Então, é aquela frase célebre, você não é todo mundo, ok? Mas na nossa família, a gente escolheu fazer assim. Né? Então, eu vejo assim, tem algumas coisas básicas. Primeiro, né? Por que eu escolhi 12 anos, né, na época? Porque até os 12 anos é uma idade muito que você planta muito, né? É a idade que você mostra o bem, que você mostra o mal. A criança está apta, recebe, tudo isso. E depois, você vai jogar no mundo? Não, mas um pouco que você vai chegar na adolescência e você vai, meu Deus, perdi tudo, mas você confia que você plantou ali, né? E é o dilema real de criar na liberdade. Vou te dar um exemplo antigo, mas que eu acho que serve para hoje, né? Na época dos meus 4 mais velhos, que estava começando a internet e tal, fez muita fama entre as bolhas, o filtro. O filtro dentro do computador, né? Então, você punha o filtro, porque daí se ele digitar a palavra sex, pronto, já bloqueia, entendeu? Aí você vai ter uma série de filtros. Eu e meu marido fomos assim, tipo, fomos um escândalo para porque a gente falou, eu não vou colocar filtro nenhum. Porque assim, tipo, na minha casa tem filtro, na casa do amiguinho não tem. E assim, meu filho, eu tenho que formá-lo, que é isso que a Esther falou, para ele saber assim, tipo assim, eu tô lá no computador e apareceu uma mulher pelada. Tá, isso aqui, não. Ele tem que ser formado a falar assim, isso aqui não faz bem para mim, então, fora. Ah, isso é impossível. Não é impossível. Confia na formação que você está dando. Confia, certo? Então, isso eu acho que é um exemplo, né? Quer dizer assim, aí isso seria criar na bolha. Ai, aqui em casa tem filtro para tudo, não tem celular e tal. Daí ele vai na casa do amigo, ele vai na escola, ele vai no vestiário do clube, né? Que na minha época, no vestiário do clube dos meus mais velhos, o grande temor era a revista Playboy. O que é a revista Playboy hoje? Nossa, hoje a revista Playboy é um parquinho de diversão. Tá no banheiro, ela tá entrando, né? Quer dizer, o problema era o computador, botar filtro. Hoje o computador entra no banheiro com você. Você não tem... Se você for ficar querendo cercear, esquece. Ai, mas você deixa a sua filha sair com o namorado... Se eles quiserem fazer alguma coisa que não é próprio para a idade, coisa assim, eles vão fazer, eles vão achar motivo, eles vão... Não é assim que você forma, né, que você ensina a pureza para os seus filhos, não é por aí, né? Então, eu acho que primeiro é isso, né? A grande pergunta é educar na liberdade. Exatamente. E é isso que a Esther falou, a gente corre riscos, mas confia que se você planta, né, o que você colhe para frente. E a família tem que ser assim, a família tem que ser um remanso, a família tem que ser, aqui nós fazemos assim. Último exemplo que eu acho que é bem também que acontece hoje em dia, didático. A tal da viagem para o terceiro médio, a viagem lá para Porto Seguro. Sim. Então, assim, nossa, essa pergunta é muito boa. Isso eu não tô sabendo. Viagem, não, claro. Calma que seus filhos são pequenos. Viagem com o grupo da escola. O grupo da escola para ir para... Todo mundo vai. Formação do 3 dias de formatura. Esther, então. Mas é muito comum, né, isso. Então, por exemplo, uma coisa que é bem legal é a gente ter os combinados, as tradições da família. Então, eu comecei isso com o Matheus, né? E depois ficou muito fácil. Ficou muito fácil, porque a minha quinta filha, sexta, ela já nem pediu. Porque ela já sabia que aquilo era. Então, por exemplo, o Matheus veio a história, não sei o que, eu falei assim, então, filho, papai, a gente acha que você não deve ir.
no fundo, eu não falei isso para ele, eu falei assim, eu não vou financiar bacanal, entendeu? Assim, não dá, isso aí não dá. Então, filho, a gente acha que você não deve ir e tal, conversamos. Não, porque eu quero, porque todo mundo vai. Depende do temperamento do filho, uns vão gritar mais, outros vão gritar menos, mas enfim. Entende? A autoridade aqui, né, porque hoje, assim, isso também é uma coisa, né, a autoridade é dos pais e isso tem que ficar muito claro na cabeça dos filhos. Tal, você não vai, não sei o quê. O segundo, que é o mais festeiro, foi mais difícil, foi bem mais difícil. De verdade, quando eu passei a barreira do segundo, eu falei... Pronto, agora pode vir, Como né? que foi com o segundo? O segundo foi difícil, assim, tipo, ele bateu na tecla, ele queria muito ir. E fora que você forma o filho um pouco pra saber dizer não, sabe assim, tipo, o que ele vai falar pros amigos? Meus pais não deixaram, na minha família a gente não faz essa viagem. Entendeu? Claro, tem que compensar com alguma coisa e tal. Negocia. Às vezes um presente, um pedido de computador, sei lá, entendeu? Porque essas viagens também são caríssimas, né? Os pais se endividam para... E ok, entende? Quer dizer, e aí ficou muito mais fácil para os outros, porque olha, então, aqui na nossa família, a gente tradição. A gente não faz, assim, então, alguns nem cogitaram, assim, então, assim, para a formatura eu vou querer um computador e tal, assim, já estavam. E tudo bem, passou, é uma fase, entende? Às vezes hoje eu vejo que é isso, é enfrentar. Tem coisas que você vai dar a liberdade de escolher, mas tem coisas que aos 16, 15 anos, você está jogando na jaula. Tem coisas que, assim, o adulto aqui sou eu, né? Então, é isso. Essa pergunta, Educar na Liberdade, dá um podcast. Dá, um baita podcast, inclusive, né? Ô, Esther, e o maridão nesse meio? Porque uma vez a gente trouxe a mãe dos 11, sei. Ela é muito gente boa, né? É minha xará, só que a Andréia dela acho que é com I. É com I, né? Trolli, exatamente. E aí, ela tem 11, né? E aí, a gente perguntou pra ela uma pergunta que foi a audiência que nos mandou, que foi assim, nossa, mas sobra tempo pra ter intimidade com o marido? Ela virou pra gente e falou assim, eu tenho 11 filhos, acho que dá. Meu filho não veio de geração espontânea, então dá pra se organizar. E a galera também acha, 11 filhos, como é que é pra trocar a fralda de todo mundo? Não, mas tem filho adulto, gente. Vai beber agora, mas 11 bebês. Os filhos vão crescendo, não é assim também. É verdade. Ajuda Mas como que você faz pra conseguir gerir a casa? Eu acho bonita, a Andréia fala, eu me arrumo pra ficar em casa. Você se esforça para ser organizada, porque não se nasce organizada 100%, né? É a coroazinha. Então, para se esforçar para isso, para ter o domínio da casa, para conseguir trabalhar e ainda conseguir não só namorar, mas também tomar um vinho, conversar, comentar o negócio do podcast. Ele tem uma boa conversa. Porque é importante o tempo só com o marido na ausência dos filhos. Exato. Porque eles vão embora, né, gente? Só abrir parênteses aqui. Exato. Como que eu resolvi isso lá em casa? Meus meninos, principalmente minha filha mais velha, dorme pouco. Ela realmente dorme muito pouco. Eu já fui atrás da dormidora curta, que chama. Que é quando o menino gosta de dormir. Gosta, mas assim, recupera rápido, sabe? Aí ela dorme 7h30, mais ou menos. Eu pago o preço, que é acordar às 5, às vezes antes das 5. E tá tudo certo, entendeu? Pronto. Mas pelo menos eu tenho aquele tempinho ali no final da noite. Cobro um preço, mas eu acho que é um preço que vale a pena ser pago, sabe? Queria saber como que você faz, como é que vocês gerem isso lá. Ainda tem mais uma coisa, não é todo mundo que almoça junto. Eu tenho o privilégio, eu moro em Goiânia, lá dá pra fazer isso. Então, meu marido almoça, ainda tem aquele tempinho junto. Eu só consigo jantar junto. Tá vendo? Acho que essa é a grande maioria, né? Então, fala pra nós, dicas. Vou contar como que eu faço, assim, na prática. Eu acho que isso que você falou é muito importante. Primeiro, arrumar a rotina dos filhos para que você saiba, tenha um mínimo de previsibilidade de quando você vai ter tempo pro marido, né? Ou tempo para você também. Então, isso de dormir cedo, para mim, é uma pedra fundamental, assim, muito. Eu brinco que quando começa às 5 da tarde, eu viro o Snape do Harry Potter e começo a fechar a janela. Chega, agora vamos lá, rotina. Daí jantar, tomar banho e dormir. Então isso eu já sei que a partir de umas 7h30 lá em casa, silêncio, né? Então, tudo bem, os bebezinhos que vão nascendo, no comecinho ainda não é tão certinho assim e tal, mas a gente foca, como eu falei, né? A gente precisa ter um foco de cada vez. Quando nasce o bebê, o primeiro foco pra mim é fazer ele aprender a dormir. Porque depois de uns 4, 5 meses, você já vai conseguir ter um sono melhor, tá melhor mentalmente e tal, e aí voltar a um mínimo de uma rotina. Então, acho que essa organização do tempo é essencial. Depois, outra coisa que eu acho importante é saber como que cada um funciona. Então, meu marido, no caso, ele é bem da manhã.
Então ele tá muito mais disposto, muito mais simpático, tudo de manhã. Filho da mãe dele. Então, para mim, por exemplo, foi muito importante arranjar um esqueminha para que as minhas filhas fossem para a escola, delegar isso delas irem para a escola, né, enquanto elas são pequenas, ainda está funcionando bem, para eu conseguir tomar café da manhã com ele, ter uma rotinazinha com ele de manhã. Isso eu já sei que recarrega um pouco o nosso coração junto, sabe? E tem E o o Dr. dia Jorge. também, né? E o dia, total. E ela mima ele pra caramba, tá, gente? Ah, é? Nossa, precisa ver o café da manhã de rei que esse menino tem. mesmo? Ela mima, ela se esforça muito. Eu amo tomar café da manhã na casa dela. Meu marido vai 2 vezes por semana, eu tô com dificuldade, mas eu queria tentar pelo menos uma. delícia. O Dr. Jorge que fala, né, que as preliminares começam desde o bom dia. Exato. Então, o seu bom dia tem que ser diferente do bom dia que você dá pro porteiro. Ele fala isso, né? E que a base do casamento é o diálogo, que é feito nessas conversas, e no diálogo da relação conjugal, que é um tipo de diálogo, né? O diálogo mais profundo que pode ter. Então, saber isso, né? De tentar esquematizar, pensar, colocar a cabeça para pensar com criatividade em como otimizar o tempo é muito importante para conseguir ter tempo com o marido. Então, para mim, é de manhã e ter esse final do dia com calma, sem as crianças acordadas, correndo pela casa, faz toda a diferença para nós, né? Mas, dito isso, eu sempre ouvi desde criança, né, com a formação que eu tive, que o marido é a prioridade, que ele é o filho mais novo, e para mim era uma coisa óbvia, né? Tá, óbvio, eu sempre ouvi isso, é isso mesmo. Mas agora, com a 4ª filha, que eu tô sentindo, né, como não é tão óbvio, sabe? Que às vezes a gente tá realmente muito cansadas, o dia tá muito difícil, puxado, e com os filhos pequenos, no livro da Kimberly Han, aquele Escolhida e Amada, ela fala assim que a gente tem um excesso de toque. Tem muito bebê no colo, amamentando, toda hora tem a criança encostando em você. E aí a gente já tá saturada de toque, né? A gente não precisa mais de toque na hora. Me larga. Na hora do marido encostar, encosta em mim. Não rela em mim. Exato, é tipo isso, né? E aí ela fala assim, tudo bem, é normal. Se você tá sentindo isso, é normal. Antes eu ficava, não, isso daí, não, o marido é prioridade, não, o marido... Só que agora, finalmente, eu tô entendendo por que falam tanto. Porque realmente pode chegar uma fase que não é tão natural pra você, né? Que não é tão... Então, eu acho que, nesse caso, o conselho da Kimberly é que você não negue, mas você peça o seu tempo para se recuperar, né? Então, pede, calma aí, eu vou me preparar. Aí você vai lá, dá até uma rezada, fala assim, me ajuda para dar uma força, e depois sempre vai valer a pena, né? Exato. Depois sempre, nossa, ainda bem. Isso vai me unir mais, quando a gente está bem com o marido, a gente se sente mais segura, a gente está mais bem resolvida. Exatamente. E tudo vai, enfim, tudo flui daí, né? Tem que conhecer a cara metade. E com o passar do tempo, que é difícil quando as crianças são pequenas, mas assim, eu conheço casais que desde que tiveram filhos, e assim, há 15 anos, nunca saíram um final de semana juntos. E às vezes é muito mais por uma inércia, por um hábito, que assim, dá trabalho você arrumar a rede de apoio. Às vezes é assim, olha, eu vou sair no sábado de manhã e volto domingo à noite. Mas dá trabalho arrumar essa rede de apoio, dá trabalho, entende? Assim, para quem consegue, eu acho que é um bálsamo. Eu hoje já estou numa outra fase do casamento, mas assim, eu brinco com meu marido às vezes, ele tipo prefere, eu vou te raptar, entendeu? Tipo, eu vou te tirar, porque eu sei que assim, uma semaninha com você... Caso deixa as crianças, elas se viram não, já. hoje eu já posso dar uma de louca, fui. Hoje eu consigo, mas também por quê, gente? Porque minha casa tá ali, ó, andando sozinha. Porque se você vai deixar o caos com a tua rede de apoio, aí quando você voltar, porque a empregada não sei o quê, porque a sogra, porque todo mundo reclamando. Então assim, domina a tua casa, domina teu lar, domina teus filhos, faz o curso de sono, e aí bota a tua cabeça para funcionar, para você, ou você ser raptada, ou você raptar o seu marido. Começa com o fim de semana, e eu brinco, né, que você, assim, os filhos crescem, de repente você já está com os filhos maiores, vocês estão programando uma viagenzinha de 10 dias, isso é, sabe, assim, um oásis. Umas seguidoras, assim, que elas conseguiram sair no final de semana, e depois vem cada depoimento, sabe, que você fica feliz, você fala, nossa, muito obrigada por ter me dado essa força, não sabe como isso foi bem pro casamento. Então, mas tem que conhecer o marido, às vezes às vezes esse momento de qualidade, eu tenho uma amiga nossa que ela fala assim, sentar do lado do marido para assistir o canal do boi.
Entendeu? O canal do boi, o homem gosta. Vamos assistir canal do boi. Pega um amendoim japonês. E vamos assistir. No meu caso... Pega um vinhozinho. No meu caso é velocidade. Eu brinco com meu marido, eu falei, se tiver a corrida da formiga contra a sei lá, tartaruga com a lebre, qualquer corrida tiver, ele vai ver. Qualquer coisa, ele Você gosta. junto. Ele gosta de corrida. Vamos lá assistir corrida, né? Uma coisa que eu vi no seu Instagram, André, que eu achei excelente. Falei para o Arthur, falei, nossa, é tão simples, tão óbvio, tão o Mas óbvio precisa ser dito, exatamente. Que é assim, a importância dessas conversas aparentemente banais, triviais, do todo dia com o marido. Foi isso que a Esther falou, o café da manhã. Exato. E às vezes comentando as banalidades. Esses dias eu achei tão bonitinho, eu tô com meu marido tem muitos anos. A gente tá desde a adolescência juntos, sabe? Até tava contando Depoimentos isso pro Arthur. agora, vai. Vamos lá. E aí, de uns tempos pra cá, eu até comecei a tomar uma medicação e tal, e aí eu fiquei com um humor bem mais estável, porque tava de um jeito que eu falei, não, eu tô preçando de ajuda, sabe? Sim. Foi muito, muito importante. E aí, já tem um tempo, e aí melhorou demais o diálogo no fim do dia, entendeu? Aquela coisa, você tá cansado, mas você abre um sorriso, consegue conversar e tudo mais. E ao longo do dia, aquelas conversas triviais, ele falou assim, nossa, é tão bom ser casado com você, a gente conversa, assim, é gostoso. Tipo isso, tem vontade de voltar pra casa, sabe? Gente, aquilo pra mim foi tão espontâneo, eu falei assim, nossa, meu Deus. Foi melhor que muitos elogios, Mas né, Lara? melhor que muitos elogios. Aí você fala, nossa, que coisa maravilhosa, sabe? Eu não posso deixar isso aqui virar paisagem, sabe? Isso aqui... Porque aí, como você bem disse, eu quero trazer a bola só para vocês desenvolverem, na hora que vem uma tempestade, uma discordância e tal, aquilo tá alicerçado, né? E às vezes a gente acha, mas eu vou conversar. Às vezes é só vendo as fotos dos próprios filhos que estão dormindo. E aí você tá aquilo. O que aconteceu isso? Hoje fez isso, tá fortalecendo. Resgatar muitas vezes a época, eu e o Antônio damos uma aula em curso de noivos, né? Então a gente sempre fala para os noivos, olha... guardem, às vezes eu falo, as mulheres gostam disso, né? Mas escreve o que hoje vocês fazem. Porque a gente gosta de comentar o restaurante, porque o primeiro beijo foi não sei aonde, porque não sei o quê. Compila essas informações. É uma história, né? Isso é uma história que muitas vezes você vai ter que resgatar. Sabe assim, vamos tomar sorvete lá naquele lugar lá? Vamos voltar para aquele... lugar da lua de mel, que teve um episódio tão marcante pra gente, sabe? Porque a gente não é só alma, a gente é corpo e alma, então a gente também, né, tem isso. Porque, sabe, no fundo, bonito isso que você falou, né, que seu marido falou, é bom estar com você e tudo, porque amar, Lara, é olhar para a pessoa e não falar, mas falar com gestos, que bom que você existe. E é isso que ele quis te dizer. Meu marido, que bom que você existe, que bom que você está aqui. Né? E a gente pode falar isso de 1000 formas, né? Às vezes com um detalhe pequeno de deixar uma cama já tirada da colcha. O meu marido sabe, às vezes eu estou tão cansada, e assim, eu sou a pessoa que põe colcha, põe almofada na cama, tudo é lindo de ver, mas é um trabalho, tirar, desmontar. Às vezes você está num estado de cansaço, que é você olhar aquela cama e pensar assim, tem que tirar a colcha, isso cansa, real. Então, assim, às vezes, para mim, se eu chegar no quarto, ele chegou antes, ele tirou a colcha, para mim, eu sinto assim, me fez um carinho. É isso, com Entende? certeza. Então, é isso, o amor do dia a dia, esse pequeno carinho. Às vezes vocês estão brigados, sei lá, a gente brigou, mas ele foi lá e a bandeirinha branca foi tirar a colcha. A bandeirinha... Você entendeu? Estendeu a bandeirinha branca, tirou a colcha, sabe? Então, ter essas linguagens não verbais, né? Que o amor é feito de muitas linguagens não verbais. Às vezes te amo, que depois não se transforma em obras, né? Para a mulher tem um mau sabor. Né? Então, isso é muito importante. E a gente, como a gente parece que é muito mais integrada que o homem, a impressão que eu tenho é essa, a gente não abre e fecha a caixinha. Não. Então, se a casa... Se a caixinha não fechou direito, fica. Acho que homem consegue mais fazer isso. Por exemplo, você teve um problema em casa, você chega e trabalha normal, liga o modo trabalho. Você pode. A mulher tá ali com aquele problema ali. A mulher não dá conta. Pelo menos eu não dou conta. Não, acho que ninguém dá. Eu brigo com
com meu marido, eu vou trabalhar, não trabalho direito, sai tudo Exato. horrível. Aí ele Tá sai... pensando naquele detalhe. ou ele eu tá ainda te fico com vontade de incomodando. ligar pra ele e falar assim, você tá conseguindo trabalhar? Porque não é possível. Raiva. É isso. Então é sempre tentar harmonizar, né? Tem que estar harmonizado. E tem que ter essa visão de que, assim, vocês estão com os filhos pequenos, mas que, assim, eles vão crescer, e eu sempre falo, né? A gente fala isso também no curso de noivos, cuidado, porque tem essa fase da vida que as crianças são pequenas e que tudo, que o foco é neles e para não chegar um momento da sua vida que você vai olhar para o lado e falar assim, e o senhor quem é mesmo? Né? Isso não pode acontecer. Né, assim, a ligação de vocês, e aliás, né, entre aspas, né, entre muitas aspas, o sucesso da família, ele vai vir desse eixo que é o casal. Né, assim, às vezes o mundo pode estar ruindo lá fora. Meu marido, por exemplo, é uma pessoa muito segura, sabe assim, segura. Você está com ele e fala, ele não tem as inseguranças, ainda mais femininas, né? Então, ele me passa essa segurança. E uma vez eu conversei com ele e falei assim, por que você é tão seguro, né? Isso até, entre aspas, me incomoda, né? Ele falou assim, porque eu fui criado num lar em que eu tinha meu pai e minha mãe como meu sogro foi um homem muito santo. Minha sogra também é muito boa. Então, o que acontece? Ele falou, eu tinha uma segurança na minha casa que eu podia ter brigado com um amiguinho na escola, tudo podia ter acontecido, o dia ruim. Mas o meu pai e a minha mãe eram um porto tão seguro. E outra coisa, o amor dos pais era tão patente que ele falava, nunca passou pela minha cabeça que meus pais poderiam se separar. Que às vezes os pais se desentendem nas feiras dos filhos. Então, da mesma forma que eventualmente se desentenderam, mostram que estão reconciliados. Entende? Quer dizer assim, se o caule, né, se o tronco da família é o casal, pode ter certeza que os frutos, né, que tudo que vem embaixo, né, hoje eu falo, eu já fui a filha que ia na casa da mãe no Dia das Mães, hoje eu sou a mãe que faço o almoço, né, hoje eu sou esse eixo e minha árvore está cheia de galhos, tem galhos que está cheio de penduricalhos já, mas a gente vê, né, isso aí, né. Que a raiz então, está firme. A raiz é firme, e a raiz é firme se o casal é firme, então eu falo, se está muito caos, vai lá, resolve com o teu marido, vocês são o eixo, se vocês dois estão bem, a família voa, entende? Então, assim, preserve esse casamento e... Maravilhoso, Larinha, esse papo tá maravilhoso, mas a gente já precisa ir encaminhando. Puxa vida. Não, mas peraí, antes... Eu tenho uma pergunta ainda. Então tá. Uma pergunta. Eu quero saber se você de casa está gostando. Comenta aí no chat, que o pessoal sempre comenta, adora comentar no chat. Daqui a pouco a gente vai falar daqui das redes sociais dessas duas pessoas maravilhosas, para eles continuarem seguindo e aprendendo cada vez mais com elas. Exato. Né? Eu tenho uma pergunta com relação a redes sociais. Manda bala. Posso fazer aqui então primeiro? Pode, não, acho que você tem que fazer primeiro. É que é uma questão que você levantou, Andréia. Acho que logo no início desse papo, desse cuidado também da gente expor, claro, vocês estão falando disso para milhares de pessoas, né? Você também, Esther. E eu acho que surge muito também essa cobrança que a própria rede social traz de várias mulheres que estão começando essa vida de casal, de casamento, de filhos e tal, e elas veem fotos de vocês, vídeos de vocês. Mas a Esther é uma mulher perfeita. Olha, pra ela é tem fácil. 4 filhas e olha... Pra ela é fácil, Mas ela exato. tem toda essa estrutura e toda essa família, mas ela é rica, porque eu não tenho esse dinheiro que ela tem, ela pode botar uma pessoa ali para cuidar disso. E a Andréia, olha só, todo mundo para ajudar. Olha esse marido dela, eu não tenho um marido que faça essas coisas para mim. Então, a gente não vê a parte ruim, obviamente, nas redes sociais. Ninguém sai postando vídeo chorando. Às vezes eu tento mostrar alguma coisinha, né? Mas ainda assim, a rede social, ela traz muito essa questão de vida perfeita. Exato. E quando você olha para a tua vida aqui, né, no dia a dia, fala, cara, não é nada disso. O que falar? Será que as pessoas estão ficando muito ansiosas, muito neuróticas também por causa das redes sociais e olhando também a vida de vocês? Chega muito isso para você, André? Chega muito, e eu acho, eu brinco que, eu sempre falo, eu acho que o grande, entre aspas, né, eu consegui o sucesso ali de que as pessoas olhassem para mim, foi justamente porque eu comecei de uma forma assim, né, que eu não sabia fazer, então era muito incipiente ali o modo como eu fazia, e eu tento de todas as maneiras dizer isso aqui é um recorte. Outra coisa,
procuro, sempre que eu posso, né, que sai muita pergunta às vezes em caixinha, como era quando as crianças eram pequenas. Porque eu falo, gente, hoje, vocês estão vendo minha família, com 36 anos de casada, com os filhos maiores, mas quando era pequena, você não passava perrengue? Passava, como todo mundo passa, e passo hoje. Não foi fácil, eu dei uma palhinha, eu falei, não, foi uma guerra de foice para eu conseguir que meu segundo filho não fosse para viagem, não foi uma coisa simples, né? Todos os filhos são... Não, tem seus altos e baixos, como qualquer A fase da adolescência, tem gênio, tem tudo. Tem tudo, acontece tudo, entende? Então, eu sempre prezo de dizer, gente, aqui é vida real, e tento mostrar mesmo o dia a dia. Um quadro, por exemplo, que faz um baita sucesso no meu dia a dia lá, é Família Biselli, o que tem para jantar. Você já viu? Família Biselli, o que tem para jantar. O que as pessoas querem ver? A normalidade de um arroz, feijão. Tanto que a pergunta que mais rola lá, mas vocês não comem arroz, feijão? No jantar, não. Curiosidade da família Biselli, não come arroz. Mas tem que mostrar. Às vezes não chegou o mercado, não chegou, eu lembro de você falando isso. Sim, não chegou, olha aqui, a sobremesa hoje vai ser... E tentar mostrar essa... Sexta-feira tinha o Bauruzinho lá. Exato. Mostrar a naturalidade, mas é difícil, né? E o que eu tento, né? Eu sei que talvez... Pode ser que um dia eu não consiga. Eu sou uma pessoa que eu personalizo minha rede social de um tanto que eu até... Meus filhos, eles falam, você não vai conseguir, mãe, mas eu tenho conseguido. Eu sou a pessoa que responde direct. Realmente eu respondo todos. Tem dias que eu consigo zerar, tem dias que eu não consigo. Mas eu sempre falo para as pessoas, eu vejo você que está aí do outro lado da telinha, eu não fico me olhando, tipo assim, isso aqui não é uma conversa, porque quando você filma, você está sempre se vendo, né? Então isso aqui não é uma conversa comigo mesmo, eu sempre estou pensando no outro e tentando trazer, mas é difícil. E eu brinco que quase é uma educação da audiência, né? É educar essas pessoas para falar assim, mas traz para a sua realidade. Os maiores embates que tem nos meus quando tem alguma mensagem, alguma coisa, geralmente o tema é por isso. Porque a pessoa pega aquele ponto e fala, não, você não sei o quê. Mas sabe o que é bonito? É isso, que eu, de alguma forma, vou educando no bom sentido, porque muitas vezes eu nem preciso me defender. Muitas vezes as próprias pessoas que estão comigo sempre falam assim, você não sabe, porque as pessoas falam assim, você consegue isso porque você não trabalha, porque a pessoa não me conheceu, entrou ali, isso porque você não trabalha, aí eu não preciso nem responder, aí já vem as pessoas, você não sabe que ela trabalha, que não sei o quê, então assim, quebrando paradigmas, mostrando para as pessoas a vida real, mas é um trabalho, de novo, de formiguinha. Vai ser, né? Senhora, você tá até você também, você passa muito isso, né? Quer comentar essa questão também, Esther? Acho que eu sinto que também a gente tem sim uma responsabilidade nisso, assim, de tentar mostrar, falar assim para as pessoas o que é não só mostrar aquela coisa perfeita e mostrar o que está por trás, assim, explicar e às vezes mostrar os nossos próprios erros. E eu acho que, na verdade, isso gera mais conexão, né? Quando a gente mostra as fragilidades, né? O que está mais vulnerável, as pessoas se identificam muito. Mas acho que esse problema, assim, da comparação, da inveja e tudo, é um problema humano que sempre existiu. É que agora ele está ampliado, facilitado, né? Com toda essa visualização. E, no fundo, é uma falta de imaginação mesmo, né? Que as pessoas não... no livro eu até penso assim, que... por isso que é tão importante você colocar as suas circunstâncias, né? Porque só você casada com um fulano, mãe de ciclano, que trabalha ali. Então, realmente, nenhuma coisa que você vai assistir vai se aplicar perfeitamente a você. Você precisa assistir como se fosse para um supermercado e com a sua lista de compras e saber o que você vai comprar e o que você não vai comprar. E então, você não vai comprar tudo do supermercado, né? Você vai escolher o que faz sentido para você, né? Então, acho que... Excelente. Falando no seu livro... eu tenho um presente uma pra sacolinha ali, Olha que sacola essa sacola que vai comigo pra... É pra você. Linda, muito obrigada. Gente, isso aqui são as 3 Mostra pra câmera. cardeais. Explica pra nós, eu li no livro. Quando eu tava escrevendo o livro, eu me deparei com essa imagem e eu fiquei bem curiosa. E ela é um símbolo de uma região da França que chama Camargue. E ela significa, tem uma cruz, que significa a fé, o coração, que é a caridade, e a âncora, que é a esperança.
E ela também, eu me identifiquei muito, porque é justamente a essência do livro, né? Que eu quero ordenar o amor, né? O coração, que é a pessoa inteira, que ela seja inteira, né? E não seja segmentada. A mãe que trabalha, a mãe que é mãe, a maior. Então, ordenar o coração com a fé como o principal, o eixo da onde tudo sai e para onde tudo vai, é a parte espiritual, porque é a única parte eterna nossa. Não adianta a gente ser perfeita no resto, que a gente não vai ser feliz, só cuidando da alma que a gente vai encontrar o nosso lugar do mundo, né? Cuidando da vida interior. E a âncora, que quer dizer essa coisa de você ter um foco, de você ter um lugar para você se encostar, um porto seguro para cada trimestre. Então você... Muito bonita a capa, Linda, né? né? Nossa Senhora, você viu? Lindo. Mostrei aqui Um pra boné. E tem ele vem com o planner. Aqui, ó. E meninas, como é que a gente encontra vocês símbolo de nas redes sociais? O pessoal quer continuar aprendendo mais sobre a organização da casa, sobre vida conjugal, vida dos filhos, toda essa questão de harmonia familiar. Você primeiro, Esther, como é que as pessoas te acham? O meu é Esther, com th, .collet, C-O-L-L-E-T, .biselli, B-I-S-E-L-L-I. E tem o YouTube também, que eu faço Tem um os seus conteúdo. cursos também, né? Ah, do YouTube eu não sabia. Onde estava Tem eu? o canal do Bom YouTube. Toda segunda eu faço que eu chamo de laboratório de estudos questão de ordem, que eu compartilho com as pessoas as coisas que eu tenho estudado, né? Então, é um livro por mês que eu falo e eu chamo também uma convidada por mês e falo sobre temas campeões, assim, sabe? Aqueles temas que todo mundo quer saber e aí eu vou me organizando para tentar endereçar nessas aulas. Então, toda segunda, 8h45, ao vivo, nesse canal do E YouTube. tem o curso também, né? Tenho. Eu tenho esse curso que eu comentei, né? O Questão de Ordem. E aí agora eu unifiquei, assim, o curso Questão de Ordem com o Método Firme, porque eles são complementares, né? Assim. E então agora eu estou chamando de Espaço Firme, que é para a pessoa conseguir acessar conteúdo, né? Conteúdo de organização do tempo, dos relacionamentos, da casa também. Tem aulas com a Andréa. As pessoas conseguem achar pelo link do Instagram, o método firme não, o passo firme. E aí, ao mesmo tempo, tem 3 encontros ao vivo para ajudar as pessoas a colocarem em prática pelo método firme. Maravilha. Individuais ou não? Coletivos? É em grupo, em grupo. E você, Andréia? Olha, eu por enquanto estou no Instagram, meu Instagram é Andréa Biselli, B-I-S-E-L-L-I, que é como a gente... E eu tenho, na verdade, uma coisinha no YouTube, mas ele está ainda bem incipiente, né? Eu gostei do por enquanto, porque... Não, por enquanto, totalmente. Assim, eu tô, Tá no TikTok vai ter Andréa Biselli. Não, o TikTok eu acho que vai ser difícil, mas o YouTube, assim, tá muito na minha mira, porque eu sinto uma necessidade, e eu percebo que as pessoas também, porque o Instagram, assim, por mais que eu brinco que é a bolinha, né? Por mais que você fale várias bolinhas, você não consegue passar tudo. E realmente tem conteúdos que ficam truncados. Não, o YouTube, em então, termos eu de realmente, aula te ensinar alguma coisa. Eu já devia ter ido o faz YouTube, tempo, assim, que, né, como eu te falei, eu tenho meu trabalho profissional, claro. tudo, eu tô indo devagar, mas a ideia, se Deus quiser, ainda esse Harmonia. ano, né, ir pro YouTube. Inclusive, o pessoal me pede muito, uma das minhas ideias pro YouTube é ter um canal com meu marido, que seria o Casal Biselli. É legal, hein? Porque eu acho que os meninos realmente precisam, assim, né, essa parte. Então, eu queria ter o meu, né, que eu vou fazer aulas, eu quero falar do meu livro também, nesse lá e tal. E depois eu queria ter um Casal Biselli, que daí é o conteúdo sempre nós dois juntos. Porque eu já fiz muitas lives lá no meu perfil. Quando ele aparece, todo mundo ama também. Aí a gente é um bate-papo entre nós, assim, tratando desses assuntos mais... E aí, agora eu venho produzindo já, né? Então, lá no meu link, lá, eu tenho... eu comecei com um guia prático de produtos de limpeza, que era um pouco para situar, tipo assim, quantos produtos eu compro? Então, eu gravei esse guia prático, Eu vou olhar né? só Que por são curiosidade, tá, André? Pela amizade. Precisar... Eu elenquei 9 produtos. Preciso imediatamente. Não sei nada. Eu elenquei esses 9 agora. produtos que foi depois de muito tempo, assim, né? Entre aspas, estudar e ver, eu cheguei à conclusão que a gente não precisava de tantas coisas para limpar a casa, que a gente podia ser... Lisoforme tá na lista? Sendo mais profissional, limpando com menos, e veio a partir de observação de limpeza pós-obra e hospital. Para mim, esses 2
esses 2 momentos me marcaram muito. Porque repara quando vem uma equipe de limpeza pós-obra na sua casa. Eles não vêm com um monte de produtos, eles vêm com pouquíssimos, inclusive. E fazem uma limpeza pesada. E hospital, porque infelizmente eu fiquei algumas temporadas com meu marido e eu reparava que a pessoa entra lá, ela tem que fazer uma limpeza também altíssimo nível, profunda, com pouquíssimos. Então aquilo, realmente eu cheguei nesse guia prático com 9 produtos. Depois eu acabei soltando um e-book de sobremesas e doces, que agora ele vai crescer, vai para a segunda parte, vai para saladas e vai para pratos quentes, porque eu tenho muitas receitas da família Bizelli, receitas da família, então eu acabo contando a história da receita e passando, porque são receitas muito testadas. Tanta memória Bolo afetiva. de pão de queijo, pudim de nozes, coisas da família. Mas a minha grande realização, né, assim, um produto assim que eu tenho muito orgulho de ter feito é o Casa Padrão AB. O Casa Padrão AB, que eu já expliquei, né, que ele é a versão cozinha. Então, é uma imersão total dentro da minha cozinha, abrindo cada gaveta, explicando cada coisa, só que foi um curso que ficou completíssimo, né? Então, dentro do Casa Padrão AB, versão cozinha, tem uma aula de mesa posta, tem uma aula de... aí tem bônus, então tem uma aula de vinho com meu marido, mas uma aula de vinho, assim, para o rapaz chegar no restaurante, saber escolher um vinho, uma coisa básica de pai, sabe assim? Não há curso, ele não é enólogo, mas ele tem uma noção para ensinar como escolher um vinho. Então, tem isso. Eu entrei dentro, fiz a mesa posta, ensinei desde a mesa mais chique à mesa mais do dia a dia. Entrei dentro da minha... ali da onde eu guardo as minhas coisas, né, que como se fala? Dispensa, uma aula só na dispensa, né, como guardar a dispensa, como guardar os produtos que você está usando, como não, entrei na dispensa. Ficou muito extenso, ficou muito completo, cheio de links, porque todo mundo vê, você comprou isso aqui, então tá tudo com os links. Quantas horas são? Eu tenho, assim, até coisa 400, 3 horas. São 40 aulas, mas o que é legal da que eu fiz, porque... sou organizada, né, gente? Então, o que eu fiz? Eu fiz de forma que você, por exemplo, assim, se você entrar e falar assim, eu preciso organizar as facas. Aí você tem uma parte que fala assim, facas de cozinha. Aí você entra lá. Você pode assistir como o que a pessoal chama de Bizelli Flix. Se você quiser assistir o Bizelli Flix, você entra, você fica lá. Eu vou... Então, pessoal, Só que eu quero falar sobre Tupperware, quero falar potes. Vou lá, clico lá, potes. Esse é uma... Geladeira. Sim, organizar a geladeira. Entrei na geladeira, mostrei tudo. Nossa, eu quero tanto uma geladeira metodicamente organizada. Então eu fico lutando ali pra ela ficar E agora a minha pessoal ideia é de continuar, casa, né? Vou pra lavanderia, já sabe, os quartos. Amei. Você já sabe, né, pessoal de casa? Casa Se quiser Padrão B. aprender alguma coisa sobre casa, que pelo visto a gente precisa fazer o Bizelli Flix. Cada um Fala pra mim. Você já sabe tudo. Já, sei demais. Então já viu, né, pessoal? Assina o Bizelli Flix. Você vai estar por dentro de tudo isso. E eu aproveito também, eu não posso deixar de lembrar, Lara Brenner, porque esse papo foi maravilhoso. Foi mesmo. Certo? E o pessoal sente muito prazer de assistir o Conversa Paralela. Com razão, né, Arthur? Não é por nossa causa, né? Nós temos os melhores convidados. Para você sentir mais isso de aprender com o conteúdo da Brasil Paralelo, isso aqui, pessoal, é só a pontinha do iceberg, né, Lara? A gente, no nosso streaming, a gente tem filmes selecionados a dedo. Exato. A gente tem cursos exclusivos, mais de 90 cursos. Exato, todo um núcleo de formação intelectual que você pode colocar para estudar enquanto arruma a casa. Olha só. Dica de milhões. Temos filmes, temos catálogo infantil também, para criança, selecionado a dedo ali, com uma curadoria da BP. Então, não tem risco de você colocar aquele desenho para o seu filho assistir e depois, né, você ficar, mas esse desenho tá falando de linguagem neutra aqui. Não, é um desenho seguro para todas as idades. Nós temos também certificações. Então, tem certificação Travessia da Família, né, que a certificação virou certificação Pais e Filhos. Tem curso lá com o Danu Kalov, com o Marcelo Masrua, que já esteve aqui falando da questão da neurociência na primeira infância. Com a Simone Fusaro. Que esteve também conosco. Então, a gente está trazendo todo mundo está fazendo curso, daqui a pouco vai ter curso da Bizelli aqui também, da casa. Vamos arrumar o faqueiro de casa com a Brasil Paralelo. Então, eu já estou dando ideia. Aí vocês que peguem aí.
Então, claro, não deixe de assinar a BP. Aproveite também, tem a oportunidade do plano mensal. O QR Code está aparecendo na tela e o link na descrição. Lara, maravilhoso esse papo aqui, né? Nós sabíamos que assim seria, né? Com essas convidadas que já há tanto tempo a gente queria trazer. Esperamos que vocês tenham curtido também. Sigam as meninas nas redes sociais, deixem aqui nos comentários, porque como vocês já sabem, ela interage, ela responde. Você também, Esther? Com 4 meninas pequenas ali, você vai gerenciando, né? Nossa, até de alunas também. Nossa Gente, Senhora. muito obrigado pela Obrigada, participação, queridas. pela presença. Muito obrigada. Obrigada. Amamos, Uma alegria. amamos. E uma alegria te ver mais uma vez, meu Com querido. certeza. Até a Até a próxima, próxima Lara. conversa. Próxima. E um beijo para você que nos acompanhou.